Apresentação: Júlio Nascimento. São 9h06. Muito boa noite para você ligado no Futebol CBN Campinas. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia de futebol, Série B do Campeonato Brasileiro, 36ª rodada no Estádio do Mineirão. A bola vai rolar às 9h30 para Cruzeiro e Guarani. O Bugre, em busca de vitórias para subir na tabela, ainda com objetivos traçados dentro da competição, de olho também no planejamento de 2023, visitando o campeão, o líder, o Cruzeiro, que estará na primeira divisão do futebol brasileiro a partir de 2023. Esse é o jogo que a CBN transmite a partir de agora com todo o nosso timaço. Para você curtir em FM 99.1, você também pelo YouTube Esporte CBN Campinas e também pelo canal CBN Campinas. Você participa, assiste as imagens de mais uma grande transmissão aqui no Futebol CBN. Guarani, Cruzeiro, grande jogo daqui a pouco, com a narração de Roger Williams, comentários de Gabriel Castro e as reportagens de Léo Tonin, que é o nosso primeiro contato neste momento para trazer as primeiras informações. A primeira manchete do Bugre, que hoje tem essa missão de olho em vaga na Copa do Brasil, tem que subir na tabela, também matematicamente precisando de um pontinho para oficializar a sua permanência. Guarani vai tentar aprontar, quer fazer o crime, é isso. Boa noite para você, Léo Tonin. Guarani! Tudo bem, Julião? Grande abraço a você, um abraço muito especial, 20 CBN, é mais ou menos isso. Guarani que vem de uma vitória diante do Criciúma, na verdade, do CRB em casa por 1-0, praticamente aí garantido na Série B. Do próximo ano tem a 6ª melhor campanha no retorno, atual 13º colocado, 44 pontos. Pro Pega de logo mais tem aí 3 novidades, né? Manutenção do Lucas Ramon no canto direito, no lugar de Diogo Matheus, cumpriu suspensão, mas ainda fica se recuperando de uma lesão. O Jamerson recebeu o 3º amarelo diante do CRB, não joga hoje. O Mike joga naquela posição. Leandro Vilela no lugar de Eduardo Persson, é uma novidade no meio de campo. E no ataque, o Iago brigando, né, brigando com o Edson por uma posição, tendo em vista que o Bruno José, por trâmites contratuais, é jogador emprestado da equipe do Cruzeiro, não pode jogar o Pega de daqui a pouquinho, por isso o Iago foi a aposta no lugar do Edson para fazer o comando de ataque junto com o Isaac e o Iritanque, destaques do Guarani neste retorno da competição. São jogadores importantes nesse elenco do Guarani, o Guarani que deu uma grande arrancada no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro e muito dessa grande recuperação passa também por alguns jogadores que estarão em campo hoje no Gigante da Pampulha, no Mineirão. Palco do jogo de daqui a pouco às 9h30, a bola rola aqui na CBN. E também a casa do Cruzeiro, né? O Azul Celeste, campeão da Série B, depois de muitos anos navegando nessas águas complicadas. Que barca foi o Cruzeiro aí de 2019 até o final de 2021, mas o Ronaldo chegou, deixou o Cruzeiro fenomenal para essa temporada e conseguiu o principal objetivo, né, Léo Tonin? Exatamente, campeão já garantido na primeira divisão do ano que vem, depois realmente, como você disse, de muita luta, muito sacrifício, muitas contas pagas também, né, Julião? Mas vem de uma derrota aí diante da equipe do Vila por 1-0 fora de casa. Pro Pega de daqui a pouquinho, o Pesolano, né, técnico da equipe do Cruzeiro, fica à disposição no banco de reservas, ou tecnicamente comanda a equipe no banco de reservas. Ele que acabou sendo expulso, cumpriu suspensão, por isso volta na partida de hoje. Seguem fora o volante Neto Moura, departamento médico, Zé Ivaldo acabou recebendo o 3º amarelo, mantém o esquema com 3 zagueiros, lembrando, ex-Guarani, lateral esquerdo Bidu, por causa desse contrato diante do Guarani, fica fora, é a 3ª partida, há um zum no meio aí, falando que talvez ele não possa renovar, tava pedindo bastante, Ronaldo talvez não queira chegar no valor que o Bidu e o empresário quer, de qualquer forma, não fica à disposição para o jogo de daqui a pouquinho. São os ingredientes de Cruzeiro e Guarani para transmitir aqui no Futebol CBN Campinas. Roger Williams está chegando com seu primeiro destaque da nossa jornada. Muito boa noite para você, a sua expectativa para daqui a pouco mais um duelo de 2 times que tem na história títulos e principalmente de Campeonato Brasileiro. Roger Williams. Grande abraço para você, Júlio Nascimento. Belo Horizonte, 23 graus a temperatura. Torcida que já faz a sua festa, já se faz presente para incentivar o campeão brasileiro. O Cruzeiro contra o Guarani.
em bom público, 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, expectativa de casa cheia. O Guarani, que não tem nada a ver com isso, vai jogar ainda precisando de um ponto para aí sim sacramentar qualquer vírgula, qualquer milésimo de chance de percentual de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vai para cima do Cruzeiro. Esse Cruzeiro, eu tô tentando aqui, junto com o Gabriel Castro, entender o que vai fazer o Paulo Pesolano. Ele fez várias invenções aqui, já, Pedro Castro. E nós vamos entender quem é que vai jogar nessa ponta esquerda do Cruzeiro. O Guarani é aquele mesmo. E eu boto fé no Bugre hoje, Júlio Nascimento. Grande duelo hoje no Mineirão. Cruzeiro de um lado, Guarani de outro. A expectativa de um grande jogo às 9h30. A bola vai rolar. Gabriel Castro, o seu primeiro destaque, um Cruzeiro modificado, Guarani também modificado. Boa noite pra você. Boa noite para você, Júlio Nascimento. Boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando, 99,1 FM, também pelos nossos canais do YouTube. Grande jogo, as duas equipes com modificações. O Guarani com a ausência do Jamerson, lateral esquerdo, que é um verdadeiro garçom, porque tem dado assistências, tem decidido a favor do Guarani. É uma perda sentida essa lateral esquerda. Então o Mike no começo vai ter que fazer um feijão com arroz, depois vai se soltando. Mexida também no meio-campo, com a saída do Eduardo Persson, encaixou ali o meio-campo com o Richard Rios. Hoje não tem o Persson, e aí acaba jogando o Leandro Vilela, que tem um estilo mais de marcador, aquele primeiro volante, para poder jogar ao lado do Richard Rios. Então, um meio-campo que marca muito do Guarani. E a mudança no ataque, com a saída do Bruno José por força contratual, ele coloca o Iago, que tem uma característica parecida de velocidade, num contra um, tem o drible, precisa melhorar na finalização, mas é uma aposta do técnico Mozart, essa escalação do Iago diante de um Cruzeiro que já conquistou acesso, que já conquistou o título, praticamente tudo. Por que praticamente tudo? Porque existem números e a gente sabe que clube de futebol gosta de números para eles serem exaltados no futuro. E o Cruzeiro até hoje não perdeu sobre os seus domínios. São 14 vitórias e 3 empates. Quer manter essa média, quer manter essa invencibilidade jogando no Mineirão. Então, obviamente, não vai querer perder para o Guarani. Já cumpriu o principal objetivo, que é o acesso e é o título. Mas ele quer, logicamente, manter essa invencibilidade diante de um Guarani que precisa desse um pontinho para ficar com 100% de chances e de certeza de uma Série B no ano que vem, Júlio. Pois é, o Cruzeiro, além do título, acesso garantido a muitas rodadas, chega com muita tranquilidade, faltando 3 jogos para acabar o campeonato. E o Grêmio, hein? Ainda não definiu nem o acesso. O Grêmio é o segundo colocado com 58 pontos. Ainda não definiu o acesso. Claro que aparentemente é uma questão de tempo. O Grêmio deve jogar a Série A do ano que vem. Mas tudo isso para ilustrar tamanha soberania do Cruzeiro nessa Série B de 2022. E para entender um pouco mais dessa tabela, ele está chegando com os primeiros destaques no plantão da CBN Campinas. Central da Bola, muito boa noite para você, Fábio Scheibe. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite, ouvinte CBN. Boa noite a toda a equipe CBN. Pois não, 36ª rodada da Série B. Depois dessa, só mais 2 para o final do campeonato. A 36ª rodada começou agora há pouco, em Brusque. O Brusque empatou com o Novo Horizontino por 2-2 e praticamente está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Além de Cruzeiro e Guarani, agora às 9h30 da noite no Mineirão, na quinta-feira teremos Ponte Preta e CSA, Chapecoense e Tombense, CRB e Operário jogam na sexta-feira. No sábado, o Ituano pega o Sampaio Correia, o Londrina enfrenta o Sport, o Vasco pega o Criciúma e o Bahia pega o Vila Nova. No domingo, no jogo que pode rebaixar o Náutico, que também pode dar acesso ao Grêmio, Náutico e Grêmio fazem a reedição da Batalha dos Aflitos, tão conhecida de 2005, onde o Grêmio conseguiu acesso. Náutico e Grêmio jogam às 4h da tarde no Aflitos no próximo domingo, Júlio. Muito bem, esse é o nosso Fábio Scheibe com a Central da Bola. Já o Fábio destaca mais da Série B, mais do futebol brasileiro aqui pra você. E você, torcedor, pode participar com a gente. Mande aí a sua mensagem pro nosso WhatsApp 991869070. A gente volta daqui a pouco com Cruzeiro, com Guarani, Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol do CBN.
Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Cruzeiro. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Coligação PLPP e Republicanos. Vai continuar o Auxílio Brasil de R$600 pra população. Vai continuar o governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar a verdade vencer na mentira com as bênçãos do Criador. Vai continuar gasolina barata, o emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. O futuro mais seguro é Bolsonaro presidente. Bolsonaro 22. Você merece o melhor. Conheça o futuro maior prédio de Valinhos, o Milão Residencial. É o lançamento mais aguardado da cidade, numa localização única, próximo da Santa Casa e com fácil acesso para Campinas e principais rodovias da região. Apartamentos de 84 e duplex de 132 metros quadrados, todos com varanda gourmet e vista espetacular da natureza preservada ao redor. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Alô, pessoal de Campinas, o Haddad tem mensagem especial para você. Nós temos propostas que vão mudar a sua vida para melhor. Nós vamos criar institutos estaduais de educação e hospitais dia. Os hospitais dia serão em Campinas, Amparo, Limeira, Mogi Guaçu e São João da Boa Vista. Experiência, competência, sensibilidade. Vem comigo e com o presidente Lula mudar São Paulo e reconstruir o Brasil. Vote 13. Coligação Juntos por São Paulo. Federação PT, PCdoB e PV. PSB, PSOL, Rede, AG. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Haddad, depois que foi prefeito não voltou. Nem saudade ele deixou. Hoje tá jogando pedra, parece que não se lembra da lambança que deixou. Ciclovia que não serve, que a saúde não andou, que aumentou o meu busão e a segurança piorou. Da greve dos professores, só um céu ele entregou, que foi o pior prefeito e o povo reprovou. Coligação São Paulo vai demais. Agora é Lula! Meus amigos e minhas amigas, eu já senti na pele a angústia de estar desempregado. Eu sei o que você está passando e garanto 2 coisas. O meu governo vai investir para gerar empregos e garantir um salário mínimo forte. E também vamos garantir crédito com juros baixos para pequenos e médios empreendedores. Foi assim que geramos 22 milhões de empregos no Brasil. Agora, vamos fazer melhor. Coligação Brasil, Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Para colocar a saúde da mulher em primeiro lugar, precisa pensar diferente. Só podia ser o Tarcísio. Traremos para São Paulo o Saúde Mulher Paulista. O programa garantirá o atendimento de exames de rotina e o acompanhamento do pré-natal, sem esperas nem filas. Vamos prestar assistência integral e estarmos preparados para atender todos os casos, incluindo os mais urgentes. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Tarcísio é 10. Quem conhece, gosta. Coligação São Paulo pode mais. Coligação PLPP e Republicanos. No governo do PT de Lula e Dilma, o rombo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. O posto de saúde que falta no seu bairro foi o PT que tirou de você. A creche do seu filho foi o PT que tirou de você. O emprego para colocar comida na sua mesa foi o PT que tirou de você. O PT de Lula e Dilma já tirou demais. Lula nunca mais. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor de Lis, assassina do próprio marido.
Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Guarani e Cruzeiro. Apresentação: Júlio Nascimento. São 9h21. Em 9 minutos a bola vai rolar no Mineirão, Gigante da Pampulha. Tem Cruzeiro e Guarani. Já a 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, Toninho, partida importante, momentos decisivos também nessa reta final de Série B. Porque tem muito jogador que não tem contrato ainda pro ano que vem, então é mais uma oportunidade também para a diretoria e comissão técnica avaliar quais jogadores estarão no planejamento do ano que vem, né, Léo? Exatamente, são as duas equipes de forma geral, né? O Guarani praticamente já segurado na Série B do Brasileirão e também a equipe do Cruzeiro, como já subiu, já é um time até campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora só alguns testes, alguns nivelamentos, mas talvez pelo lado do Cruzeiro, né? Talvez ter um banco de reservas mais recheado, tem mais opções. Mas pro Guarani sim, já começou o planejamento, o técnico Mozart realmente na última transmissão ele acabou comentando que já espera fazer uma análise do elenco, verificar certinho as opções, o investimento que o time vai ter. Claro que o Guarani tem Série A1 do Campeonato Paulista no próximo ano. Ô Gabriel Castro, antes da gente escalar aqui Cruzeiro e Guarani, tem algum jogador que necessariamente você enxerga como prioridade pro ano que vem no Guarani? Giovanni Augusto, né? Giovanni Augusto, meia, acho que foi fundamental para esta arrancada, junto com alguns jogadores que chegaram. Então, acho que é prioridade número 1, a renovação com meia. Jamerson na lateral esquerda, foi muito bem, a permanência dele é fundamental. Acho o Kozlinski um goleiro confiável, apesar de algumas falhas e algumas críticas dos torcedores, mas acho que é um goleiro de confiança, sim. E vejo também o ataque, né? Se eu fosse da diretoria aí, os dois homens de frente eu renovaria, tanto com o Yuri Tanque quanto com o Genison, porque a gente sabe que campeonato é longo, você precisa ter um bom banco de reservas. Genison sabe fazer gol, Yuri vive uma grande fase, encaixou. Então acho que precisa sim, dentro dos setores, a dupla de zaga do Guarani, né? João Vitor e Derlan foram os zagueiros que tomaram conta e deixaram o experiente Ronaldo Alves no banco. Então acho que nesse esqueleto, alguns titulares sim, pro ano que vem precisa da renovação. Maravilha, então chegou o momento de escalar os times aqui no Futebol CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Eu levo sempre comigo Guarani em todo campo que eu corro. Alô, torcedor bugrino, time escalado e confirmado pelo técnico Mozart Santos, joga com Maurício Kozlinski, capitão do time, camisa 30, 19, Lucas Ramon, 28, João Vitor, 34, Derlan, 56, Mike, 18, Richard Rios, 31, Leandro Vilela, 10, Giovanni Augusto, 21, Isaac, 97, Thiago, 9, Yuri Tanque, confirmando a equipe titular do Guarani, Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Mike, Richard Rios, Leandro Vilela, Giovanni Augusto, Isaac, Iago, Yuri Tanque, à disposição do banco de reservas. O técnico Mozart conta com João Lopes, Ronaldo Alves, Ivan Varinho, Matheus Ludic, Eduardo Persson, Madson, Edson, Genison e Bruno Miranda. Existe um grande clube na cidade, Cruzeiro, que mora dentro do meu coração. Alô, torcedor do Cruzeiro, time escalado e confirmado pelo técnico Paulo Pesolano, joga com Rafael Cabral 1, Giovanni Jesus 42, Lucas Oliveira 26 e Eduardo Brock, capitão do time 14, William Oliveira 29, Felipe Machado 23, Pedro Castro 21, Daniel Júnior 48, Luvanor 90, 18 Jajá e 99 Edu. A equipe titular do Cruzeiro conta Rafael Cabral, Giovanni Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, William Oliveira, Felipe Machado, Pedro Castro, Daniel Júnior, Luvanor, Jajá e Edu. No banco, Gabriel Mesquita, Luiz Felipe, Juan, Kaique, Léo, Xavier, Breno, Bruno Rodrigues, Juan, Rodolfo e Lincoln.
a arbitragem do jogo. Apita o jogo Wagner do Nascimento Magalhães. Auxiliar 1, Rodrigo Figueiredo Correia. Auxiliar 2, Lilian da Silva Bruno. E no VAR, Adriano Milkisviski. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabriel Castro, em instantes, a bola rola no Mineirão para Cruzeiro e Guarani. E um Cruzeiro que joga sob os seus domínios, mas nas últimas 3 rodadas não conquistou nenhuma vitória, né? Empatou com o Ituano aí mesmo no Mineirão e 2 derrotas consecutivas depois de já ter conquistado o acesso. Então perdeu para o Vila Nova e também perdeu para a equipe do Sport. Quer dar resposta mesmo com o acesso já conquistado, mesmo com o título já conquistado, mas quer dar uma resposta para os seus torcedores. Como o Roger disse, mais de 20 mil torcedores estão no Mineirão, então uma boa presença de público. É um Cruzeiro que tem os seus desfalques. No meu primeiro comentário, eu citei aqui os desfalques do Guarani, questão do Jamerson, do Persson e do Bruno José, mas o Cruzeiro também tem os seus desfalques. Então, não conta com os zagueiros Zé Ivaldo, não conta com o lateral esquerdo Bidu, não tem o volante Neto Moura, então pelo menos 3 titulares não atuam hoje. Primeiro turno, o Guarani venceu este Cruzeiro no estádio Brinco de Ouro, o que mostra que dá sim para o Guarani vencer a equipe do Cruzeiro, mas claro que é uma partida complicada, é uma partida difícil. Agora, fora de casa, precisa ter uma equipe muito coesa dentro do gramado, bem compactada para conseguir superar primeiro a pressão que o Cruzeiro deve exercer no começo da partida, entender esse esquema tático que a gente está tentando decifrar aqui, principalmente quem que joga pelo lado esquerdo do Cruzeiro. A princípio, um 3-4-3 que o Pesolano montou, e dentro do campo os jogadores precisam ter esse entendimento muito rápido do esquema tático do Cruzeiro. Se possível, não levar o gol até os 15 minutos, porque depois a partida ela se assenta, os jogadores já entendem, o ímpeto também cai, não tem como você ficar com um ritmo muito forte durante todo o primeiro tempo e poder explorar a velocidade do Iago, tem a inteligência do Giovanni Augusto e o faro do gol do Yuri, que recentemente, nos últimos 5 jogos, marcou 5 gols. Não marca 3, mas recentemente marcou 5 vezes consecutiva. Vive uma grande fase. Bom jogo no Mineirão logo mais, viu, Júlio? O comentário do jogo com Gabriel Castro. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. São 9h29, tudo pronto no estádio do Mineirão. Então, a partir de agora, todas as emoções de Cruzeiro e Guarani na CBN, eu estou anunciando ele, Roger Williams. Alô, torcedor! Um grande e forte abraço, boa noite, microfonaço CBN acionado, estádio do Mineirão, o gigante da Pampulha, tá recebendo público legal, hein? Público bacana para acompanhar mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, tá terminando o Brasileirão. Uma certeza nós já temos, que o Cruzeiro é o campeão da Série B com acesso garantido, mas vindo de 3 jogos sem vencer. Esta é a 3ª Série B que a Raposa disputa. O Guarani praticamente sem risco de queda. O Alviverde faz a 6ª melhor campanha no retorno. Está à direita do seu rádio, à esquerda está a equipe do Cruzeiro. Vai dar a parte do time da casa. Boa sorte, Guarani. Apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas.
Guarani e Cruzeiro. Alô, torcedor, vamos nessa Série B, 36ª rodada, bola rolando no Mineirão e já tem pau em cima do jogador do Guarani. Está telado o atleta bugrino com 10 segundos de jogo. Caixa de ferramenta aberta do time do Cruzeiro. Quem subiu por lá foi o jogador bugrino, número 56, Mike. Tá jogando como titular, tá no solo. Ele não aceita o atendimento médico do Cruzeirense. O médico do Cruzeiro chega por ali. O clima começa tenso no Mineirão. Esse jogo sempre é tenso, hein, Léo Toninho? É o lateral esquerdo que entrou hoje na partida no lugar do Jamerson, né? Que recebeu o terceiro cartão amarelo. Jogador com muito destaque aí do Guarani. Parece que recebeu uma pancada ali na boca. Sangrando a boca do lateral esquerdo do Bugre. Exatamente. Pelo que eu tinha visto aqui, o Pedro Castro, né? Acabou subindo ali junto com o jogador do Guarani. Colocou talvez uma força excessiva ali no braço. Tá sangrando, teve que sair, né, para receber ali o atendimento. Ele não queria não, mas teve que sair, viu, Roger? Alô, Adriano Milkvisk do Paraná. O VAR começa a acionar cedo aí o seu equipamento, garoto. Bola retrocedida para a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro jogando com meias e calções brancos, camisas da cor rosa, em comemoração e conscientização ao Outubro Rosa, um mês de conscientização contra o câncer de mama. 1 minuto e 30, se manda pelo setor direito do campo a equipe do Cruzeiro, acionado já, corta a zaga do Guarani, tirou dali, afastou o Derlan, insiste, vem para a grande área, já dominou, atenção, cai pelo setor direito do campo, Daniel Júnior, vai para cima, levanta, buscando o Edu, subiu de cabeça, a zaga do Bugre tirou, rebote, voltou pela direita, atenção, pintou cruzamento, chegou, Giovani Jesus tentou cruzamento, corta a zaga do Bugre. Já deu pra ver, Gabriel Castro, que Giovani Jesus vai dar apoio descendo como lateral direito. Pelo menos é assim no começo. A princípio é um homem de defesa, mas tem essa característica como lateral direito e atuando como ponta neste início, junto com o Jajá pela direita. Olha ele de novo, Giovani Jesus colocou na área. A bola vem pererecando, tira a zaga do Bugre. Volta no rebote para a equipe cruzeirense, que vai apertando o Guarani, 2 minutos. E a bola só permanece no campo defensivo da equipe do Guarani, de ataque da equipe da casa. Domínio, camisa 23, Felipe Machado. Já tenta soltar a bola de lado, William Vieira lança pra ninguém, ficou tranquilo com Maurício Kozlinski. O Guarani jogando inteiro de verde, meias, calções, camisas, numeração branca no costado, seu goleiro Maurício Kozlinski, que também é o capitão, joga com o uniforme Grená, muito parecido com o uniforme da Ferroviária de Araraquara. 2:40 de futebol, primeiro tempo. Este é o futebol da CBN Campinas, líder de audiência no Ibope, no futebol só da CBN. Segue a líder e FM 99.1 AM 1390. Nós estamos ao vivo no aplicativo CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br, no YouTube, nos 2 canais com imagens aqui, direto dos estúdios da CBN, youtube.com/CBN Campinas e Esporte CBN Campinas. Você vai deixando o seu like e também o seu comentário lá no chat. E o nosso WhatsApp já liberado para sua participação, 991869070, 991869070. 0-0 jogo, jogão, é sempre muito importante. Vem Edu do campo defensivo, meteu pela ponta esquerda, botou para correr. Atenção no campo de ataque, vem o time do Cruzeiro. Corta lá atrás, tirando, colocando para fora, afastando o zagueiro do Bugre, Derlan. É lateral na ponta esquerda, vai fazer o levantamento já. Se apresenta para dominar do outro lado, Daniel Júnior. Ninguém guarda a posição no Cruzeiro. Não tem posição fixa. Daniel Júnior, que começou como lateral direito, estava lá na esquerda. Não sei o que fazendo. Felipe Machado já solta essa bola pela direita. Quem está aqui pelo setor direito agora já é outro atleta. Giovani Jesus está por aqui. Ele empurra essa bola soltando no campo defensivo. Oliveira no grande círculo da bola errada. Vem o Rios recuperando. Já dá essa bola para Isaac. Vamos, Bugre. Quem sabe o contragolpe lançado. A bola forte para Yuri Tanque. Bem na sobra. Chega retrocedendo o jogador de defesa da equipe do Cruzeiro, colocando para a presença do Rafael Cabral. Jogador cruzeirense que joga com o uniforme da cor do Cruzeiro, a cor azul celeste. 4:12 futebol. Este é o primeiro tempo. Cruzeiro e Guarani jogando antepenúltima rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. Recuada essa bola pelo Felipe Machado. E dá para perceber que o Felipe, apesar de volante, joga como zagueiro pela direita na equipe do Cruzeiro. Esse é o Cruzeiro que aos poucos, como diria Galvão Bueno, aos poucos nós vamos identificando o Cruzeiro para você de casa. Exatamente, então joga com uma linha de 3, com o Felipe Machado como se fosse um defensor pela direita, Lucas Oliveira fica centralizado e o Eduardo Brock é o zagueiro que fica pelo lado esquerdo. E aí você tem a linha de volantes logo à frente, com o William Oliveira, com o Pedro Castro e com o Giovani Jesus jogando pelo lado direito.
Ô, Léo Toninho, o que tá acontecendo com o gramado do Mineirão? A bola não tá rolando legal lá não, hein? A gente falou em off aqui, o gramado parece ter algumas marcas, né? Parece uma grama um pouco mais recente, tem algumas marcas, não tá tão bacana como a gente já viu o Mineirão ser, viu, Roger? Daniel Júnior lançou já, atenção, bateu pro gol, defendeu, Maurício Kozlinski! Bota o rebote pela direita. Se atrapalha, mas consegue pegar na bola. Setor direito do campo já ajeitada de novo. Aparece na boca do gol. Luvanor dá de perna esquerda, tocando a bola pelo setor direito do campo. Mata no peito, desceu no terreno. Giovanni Jesus. Ele abre essa bola para Felipe Machado. Felipe Machado vai abrir lateralmente para Oliveira. Esse é o zagueiro central de fato da equipe da casa. Vai trocando passes a equipe de Paulo Pesolano. Tempo passa, a bola rola. CBN Campinas marca. Mineirão, 5h40. Primeiro tempo, o placar CBN é esse. Guarani 0. Cruzeiro também 0. Fábio Chaves, central da bola. Hoje, mais cedo, pela 36ª rodada da Série B, o Brusque empatou por 2-2 com o Novo Horizontino em Santa Catarina. O resultado praticamente sela a queda do Brusque para C do Brasileiro. Futebol Globo CBN. Começo de jogo e você ligado no futebol da CBN vai se preparando para participar com a gente. 991869070, youtube.com/CBN Campinas e youtube.com/Esportes CBN Campinas. Simão do Guarani vem para o campo de ataque finalmente, Guarani. Tava na hora, Giovanni Augusto domina, já toca essa bola à frente no gramado, vem pegando aqui pelo setor esquerdo do Isaac, já entrega a bola para Mike de perna esquerda, levantou, Yuri Tanque, ajeitou quem vem de trás, a batida pro gol, passa a direita do gol, Richard Rios quase faz um golaço na Pampulha, Léo Toninho. E ele que já fez na vitória diante da equipe do CRB por 1-0, grande jogada do Guarani, recebeu ali um toque ajeitado de bola do Yuri, frente à grande área com muita liberdade, ali o camisa de número 18, bateu firme, a bola lambeu a trave direita, quase o primeiro gol do jogo. Gabriel Castro, o Cruzeiro vai tendo a maior posse de bola, mas o Guarani foi quem chegou, quase um golaço do colombiano, hein? E no começo de jogo, né, nos primeiros 7 minutos, 78% de posse de bola para o Cruzeiro, muito ofensivo, diante de um Guarani com seus 10 jogadores de linha atrás do meio-campo. Em determinado momento, 9 ficaram dentro da área para poder defender, mas tem esse contra-ataque. E aquilo que eu falei no início, a inteligência do Giovanni Augusto, que fez o lançamento, o Yuri Tanque foi a verdadeira parede ali e o Richard Rios finalizou a jogada interessante do Guarani. Precisa explorar isso mais durante o jogo. Dominou Oliveira pelo setor esquerdo, trazendo a equipe do Cruzeiro, já abre para Eduardo Brock, o capitão cruzeirense, descarrega a bola pelo meio, Pedro Castro vem tocando essa bola no campo de ataque, desarma Derlan, tira como pôde, a bola sobra aqui no setor intermediário, vem Felipe Machado com a sua cabeleira esvoaçante, ele toca essa bola curtinha mais à frente para William Oliveira, já está no campo de ataque, Edu sai da área para receber, perde a bola, se manda o Guarani, gostei, Lucas Ramon, bateu-lhe a carteira, desce com Iago, atenção pelo setor direito, devolveu para Lucas Ramon, toca por último nela, o Edu colocando para fora. A bandeira que corre por lá, Lília da Silva Fernandes Bruno do Rio de Janeiro, marca lateral para a equipe visitante. 8 minutos, 0-0 futebol da CBN. Globo CBN, futebol Globo CBN. Você ligado também pelo portal cbncampinas.com.br, em vários canais, em várias plataformas. E vem Bugrão dominando o Giovanni Augusto, setor direito do campo. Estava cercado, é obrigado a tocar essa bola para Lucas Ramon. De primeira bateu aquele bumba meu boi, facilitou para o Rafael Cabral, Léo Toninho. Virou pra ninguém, né? Faltou um pouco mais de calma, né? Não sei ao certo se teve ali uma chamada pra essa jogada, mas o certo é que se precipitou ali o lateral direito do Guarani, o goleirão da equipe do Cruzeiro ficou com ela sem dar trabalho. 8 do primeiro tempo, segue empatado, viu, Roger? Quem que é o lateral esquerdo do Cruzeiro, Gabriel Castro? Eduardo Brock é o zagueiro que joga pela esquerda e depois ele já aciona o Jajá, o atacante que tá jogando pela ponta. Do zagueiro direto para atacante. É o esquema do Paulo Pesolano. Nós vamos questionar o cara, o Cruzeiro já é campeão com tanto tempo de antecedência, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele tá com moral, ele tá com crédito. Inclusive porque o Cruzeiro jogando em casa. Sabe quantas derrotas tem na Série B? Nenhuma. Invicto na competição, dos 51 pontos que disputou em casa, conquistou 45, 14 vitórias e 3 empates, marcou 29 gols, sofreu só 5 gols. É demais o Cruzeiro jogando em casa.
Vem Richard Rios dominando, aperta na marcação, chega junto com ele o jogador Eduardo Brock apertando, a bola vai pra fora. Diga. Você falou do Pesolano, a gente fala do Mozart também, né? Antes da chegada do treinador, apenas 29% de aproveitamento do Guarani. Depois disso, em 20 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 52% de aproveitamento, o sexto melhor aproveitamento, a sexta melhor campanha no retorno. Por isso o Guarani saiu da zona de rebaixamento e permanece na segunda divisão. Richard Rios domina, de frente pro gol, abriu pra direita pra Iago, foi pra área, costurou, 1, 2, 3, bateu, carimba a zaga da Raposa, volta o rebote no meio, o chutaço pro gol do Vilela, carimbou, a zaga voltou ainda pra Giovanni Augusto, ladrão na bola, rouba dele, Pedro Castro agora dá em contra-golpe a equipe do Cruzeiro, bate no meio de campo pra roubar, camisa 31, Leandro Vilela, atento, já roubou pro mato aquele campeonato, o zagueiro do Guarani não quis nem saber, João Vitor isola essa bola, Gabriel Castro. Bem, a gente tinha acabado de falar, né? Então tem o Eduardo Brock, que é o zagueiro pelo lado esquerdo, e tem o Jajá, que é atacante. Onde que o Guarani conseguiu atacar ali com o Lucas Ramon e com o Iago. Então, lado direito do Guarani fica um espaço. O Cruzeiro não consegue preencher, não tem aquele ala, não tem um meio-campista pelo lado esquerdo. Olha o buraco que fica, roubando a bola. Bom lance pro Bugra. Se manda, Bugrão, vem para o campo de ataque, eu vou com você, Guarani, atenção na boca do gol, lançamento feito muito forte. Só que aí tem que aproveitar as chances, né, Léo Toninho? Exatamente, pegou ali um contra-ataque, como o Gabi mesmo falou, vacilou ali no meio de campo, saiu muito bem o jogador do Guarani, mas uma enfiada de bola muito forte ali pro Yuri Tanque, né? Acabou indo ali pra bola, o goleirão acabou fazendo aquele jogo de corpo, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta anotado, segue primeiro tempo empatado. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Mineirão, PH. Cidade maravilhosa, região da Savassi, pega fogo aqui, hoje tá calor. Tem gente que vai amanhecer na Savassi. Olha aqui no telão e vejo o Fábio Scheibe, abre um sorriso. Ele dá aquela enxugada no campo da boca. No Mineirão, o placar CBN é esse. Cruzeiro. 0. Guarani. Também 0, Fábio Scheibe. Há 34 dias para a abertura da Copa do Mundo do Catar, a seleção de Portugal ganhou um desfalque de peso para a competição. O atacante Diogo Jota do Liverpool com uma lesão muscular. Pela seleção francesa, o volante Kanté também será ausência na Copa do Mundo. O Chelsea, clube do atleta, informou que Kanté passou por uma cirurgia na coxa e só deve voltar aos gramados em 4 meses. Você participa com a gente pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. Galera, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. 12:30, futebol primeiro tempo, tá 0-0. Daqui a pouco eu quero saber do Gabriel Castro quem está melhor. Aqui Giovanni Jesus tenta fazer o cruzamento, bate na zaga, vai pra fora, cobra arremesso lateral, Pedro Castro tenta servir pelo meio, Guarani tá pegando aí os rebotes, hein? Tá roubando bola bem o time do Guarani. Giovanni Augusto serve a Mike, dá um chutão, vai no peito, direto do jogador do Cruzeiro. Mata no peito, vem pelo meio de campo, Pedro Castro já abre pela direita, servindo essa bola para Giovanni. Giovanni descarrega, soltando para o William Oliveira. Faz a abertura pela ponta esquerda para o capitão Eduardo Brock, como se fosse o lateral esquerdo. E ele levanta a bola, corta João Vitor por baixo, tira de perna direita. Rebote volta para Yuri Tanque, dá um chapéu bonito, se atrapalha, já vem na marcação, ele toca para Rios. Lá vem o colombiano, não pode se atrapalhar aí, Guarani. Edu tá na marcação do João Vitor toca essa bola, um tijolo para Iago, ele consegue arredondar, mas o Cruzeiro aperta, povoa ali o seu campo de ataque, rouba de novo a bola. 13 minutos, Gabriel Castro e o jogo 0-0. O Guarani tá sem a válvula de escape, né? O Cruzeiro pressiona muito, então muito ofensivo, neste momento são 6 jogadores dentro da área do Guarani e do Bugre tem 7 jogadores de linha dentro da própria área. E aí quando o Guarani faz esse roubo de bola, não tem saída. Então ou erra passe ou dá de graça para a equipe do Cruzeiro. É um Guarani bem postado, tanto é que a gente está chegando com 14 minutos. O Kozlinski não fez uma defesa até agora, então o sistema defensivo do Guarani está funcionando. Mas é muito pouco, você ficar se defendendo o jogo inteiro, já o Cruzeiro acha um espaço e abre o marcador. Então é um Guarani bem postado, aos poucos a gente está chegando àqueles 15 minutos que eu citei, vai subindo um pouquinho a sua linha, vai saindo, vai explorando o contra-ataque e não pode errar tantos passes. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais.
Oliveira trocando a sapatilha ali, tava escorregando demais, o gramado não tá legal. Aproveita o Moser, tá conversando com o time ali, todo mundo se hidratando enquanto o cara troca a sapata ali, hein, Léo Toninho? Aproveitando esse jogo praticamente aí parado, né? Foi uma falta ali pra cima do Lucas Ramon, detalhe com o Mike ainda sentindo ali aquela pancada nos lábios, né? Sangrando um pouco, dá pra ver que ele pega do avesso, assim, a camiseta do Guarani, pra justamente não ficar marcado, pra ele não precisar trocar aí a camiseta também. Talvez venda a oportunidade de fazer um bom jogo, mostrar o seu valor também e ficar para a próxima temporada. É Mugrão, Isaac pelo setor esquerdo no campo, bela dominada, passou Mike pela esquerda, não quer nem saber de tocar, abre essa bola com Richard Rios, voltou, atenção para Isaac, meia lua, rolou essa bola, quem vem de trás para bater pro gol, Lucas Ramon, pega muito embaixo, mais uma finalização, a quarta do Guarani contra nenhuma do Cruzeiro, Léo Toninho. E vem chegando o Guarani, né, a bola sempre saindo do canto esquerdo, saiu mais uma vez, a bola sobrou dessa vez do outro lado, frente à grande área sem marcação, o Cruzeiro ele tem uma marcação muito frágil, o Guarani talvez caprichando um pouquinho mais na finalização, pode abrir o placar, dessa vez chegou ali o Lucas Ramon, chutou firme, sem direção, tiro de meta, anotado. Tempo passa a bola, rola a CBN Campinas, marca 15:46, etapa primeira de jogo no toque do Elton Grimaldi, que hoje está colocando você dentro do estádio Mineirão. Eu confirmo o placar da CBN, é esse. Cruzeiro 0, Guarani também 0. Central da bola. O Corinthians já está no Rio de Janeiro, onde amanhã às 9h45 da noite faz o segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Na ida em Itaquera, o duelo ficou empatado em 0-0. Quem vencer leva o título. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido através da disputa por pênaltis. Futebol Globo CBN. Rafael Cabral, cartão pra ele, hein? O goleirão do Cruzeiro recebeu o cartão, Léo Toninho. Estava pendurado, né? Não encara aí o próximo adversário do Cruzeiro, que é o Novo Horizontino fora de casa. Talvez tentando já eliminar aí os cartões para fazer a última partida diante da equipe do CSA frente a seus torcedores. Portanto, aí o camisa número 1 do Cruzeiro recebeu o amarelo no jogo. Demorou na cobrança do tiro de meta. Foi lá o árbitro FIFA, Wagner Magalhães, do Rio de Janeiro, fifado. E deu cartão para ele. Agora o mesmo árbitro tá chamando a atenção do Paulo Pesolano. E não tem conversa, o cara é FIFA. Pesolano tá chegando agora, não vai sentar na janelinha, já ouviu poucas e boas o juizão carioca. E fala bastante, hein? O técnico do Cruzeiro não é muito de poupar palavras, não. O próprio auxiliar tem o mesmo esquema, o mesmo estilo do Pesolano. Normalmente quando um tá suspenso, o outro praticamente que a cópia, né? Recebeu ali uma chamada, aquele sossega, calma um pouquinho que eu tô apitando aqui, hein? Administrador de empresas, 43 anos, de São João do Meriti, primeiro jogo no ano que ele faz as duas equipes. O ano passado ele apitou a vitória da Raposa sobre a Ponte Preta, lá em Minas Gerais. Pois não, Gabriel Castro? Cartão cedo, né, pro goleiro do Cruzeiro. Vamos ver se ele vai manter esse critério durante toda a partida. Se toda vez que for demorar, você vai pintar cartão amarelo. Participações da galera na CBN Campinas, Júlio Nascimento. Exatamente, meu caro Roger Williams. A Vânia Santos está apostando em vitória do Cruzeiro hoje. O Alexandre tá dizendo bom trabalho a todos. Vai você, Roger. Richard Rios vem pra cima, faz uma finta, outra, o tirambaço pra fora do gol. No Deus, ele bate de perna direita, quase faz um golaço. Esse cara, vou dizer pra você, hein? O que ele fez no último jogo e o que tá fazendo agora, hein, Léo Toninho? Voltou a jogar bem, né? Um jogador que tinha muita aí expectativa, né? Acabou sendo expulso 2 vezes, mas fez o gol da vitória extremamente importante frente ao torcedor diante da equipe do CRB. Fez jogada no canto direito, viu o Isaac correndo por aquele lado. Ele acabou cortando, né, pra dentro ali da grande área, arriscou ali praticamente de dedão. A bola acabou pegando uma certa altura, mas é a 6ª finalização a 0 do Guarani no jogo. Continuando com as participações, Júlio. André, boa noite a todos, bom trabalho. Angel Coleone, boa noite, uma grande jornada aos craques da CBN Campinas. Vamos, Bugre, na Lu Bauer, boa noite a todos, boa transmissão. E tem uma pergunta aqui, o gramado do Mineirão está bem feio. Será que vai prejudicar o toque de bola? Angel perguntando através do Esporte CBN Campinas. Já as mensagens do WhatsApp. Luvanor tenta o passe na profundidade aqui pelo setor direito para o meio. Fica tranquila com ela, Maurício Kozlinski. 19 minutos, 0-0 o jogo. E aí, Gabriel Castro, responda ao ouvinte sobre o gramado. Sempre prejudica, né? Toque de bola, quando você é uma equipe objetiva que nem o Guarani, quando você precisa desse passe justamente do Giovanni Augusto visando ali o Yuri ou o Iago do lado direito, né?
Se o gramado não está em condições, a bola ela não rola, ela vai quicando. Isso sem dúvida atrapalha assim o domínio para o atleta. Mike sai mal pro jogo da bola de presente. O William Oliveira vem recuperar, solta pela direita. Vem Giovanni Jesus trabalhando essa bola. Lado direito do campo, ele vai soltar de perna esquerda, faz a soltura de bola lá pelo outro lado. Daniel Júnior aparecendo também agora pela direita, já soltou a bola para o Eduardo Brock, retrocede a jogada para Oliveira. Oliveira solta essa bola para William Oliveira. Bola pela direita para Giovanni Jesus, é o Cruzeiro que trabalha a bola no seu campo de ataque. Vai pintar o levantamento, pinta de longe. Exalou de cabeça o zagueiro do Bugre, a bola colocada para fora, ponta esquerda, lateral para a equipe da casa bater. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 20 minutos, primeiro tempo, Mineirão, Belo Horizonte, o placar CBN é esse. Cruzeiro 0, Guarani também 0. Central da bola. Nesta terça-feira, a Ponte Preta anunciou a renovação do contrato com o treinador Hélio dos Anjos até o fim de 2023. O treinador terá a missão de conseguir o acesso da Macaca na Série A2 do Paulistão do ano que vem. Futebol Globo CBN. Aquele cruzamento pela direita que eu narrei há pouco, antes de chamar o nosso giro do placar aí, meu caro Léo Toninho. Teve um lance de um possível pênalti no Jajá, hein? O VAR tá analisando. É um cruzamento da direita, né? Praticamente ali pro segundo pau, de acordo ali. Pelo menos a imagem que a gente viu foi um lance pra mim normal, né? Um lance que teve ali uma mão do jogador do Guarani, mas não teve a intenção e nem a intensidade de fazer a falta e segurar o jogador. Talvez estejam aí realmente avaliando, mas a princípio nada, foi anotado ali apenas lateral do outro lado, canto esquerdo, lateral para a equipe do Cruzeiro. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Gabriel Castro, foi pênalti para você naquele lance? Não, absolutamente nada. O jogador do Cruzeiro sentiu o contato, era o Jajá que estava no lance, sentiu o braço do jogador do Guarani e se jogou. Lance normal. Domina o 42, Giovanni Jesus vem para o campo de ataque. Ele solta lateralmente essa bola aqui para o campo intermediário. Faz a abertura de bola. Vai trabalhando a equipe do Cruzeiro. Agora vem de trás o Oliveira. Passadas largas de perna direita. Faz o lançamento. Subiu João Vitor de cabeça na meia-lua para tirar. Rebote volta para o Guarani. 3 sobem, mas ninguém fica com ela. Leandro Vilela foi pro chão. Outro também foi. Ficou com ela o 9 do Guarani. Yuri Tanque já meteu pela direita. Virou contra-golpe com o Iago. Chega por baixo. Rasgando na marcação, colocando para fora, já ajudando lá atrás, é lateral, ponta direita para a equipe do Guarani bater. Estamos chegando à metade do primeiro tempo, 22 minutos e 20. Tá bom o público bom no estádio do Mineirão, hein, Léo Toninho? E a penúltima partida, né, do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro e principalmente jogando em casa. A torcida que tá muito feliz, o Cruzeiro correndo atrás de alguns números, entre eles sendo aí o melhor mandante da competição até então. Jogando com uma formação de muitas apostas, mas realmente o público marca a presença no Mineirão. Já vem para o câmbio de ataque o Cruzeiro. Esse esquema professor Pardal do Paulo Pesolano, ele gira todo mundo, ninguém guarda a posição. O Guarani agora há pouco estava se aproveitando para roubar a bola. É um esquema estranho, não, Gabriel Castro? Pode até dar certo, né, pela qualidade dos jogadores do Cruzeiro, mas convenhamos, né, o Cruzeiro não faz uma boa partida, nós estamos com 23 minutos, nenhuma finalização, tem mais posse de bola, ronda a área, tenta cruzamento visando ali o Edu, mas tem muitas dificuldades de transição, erra muito passe, parece um time até pouco desinteressado, e o Guarani precisa aproveitar quando rouba a bola, como agora. Iago pega essa bola, recebeu do Giovanni Jesus, é contra-golpe, vamos Bugre, avante Bugre, pelo setor direito do campo, se atrapalhou na frente do Eduardo Brock, que ganha inclusive o arremesso lateral, o capitão. Já cobra o arremesso lateral, vem pro jogo, mais uma vez a equipe da casa com o William Oliveira. Guarani que vem de vitória sobre o CRB por 1-0, atingindo sua 5ª vitória nas últimas 6 partidas. Tá bem o Guarani no Campeonato Brasileiro nesse segundo turno. Já o Cruzeiro vem de derrota, 1-0 para o Vila Nova jogando em Goiânia. E se manda agora pelo lado esquerdo do campo, William Oliveira tocando essa bola para Eduardo Brock. Eduardo Brock retrocede a jogada, abre lateralmente aqui no grande círculo para Oliveira. Recolheu, levanta a cabeça, ninguém aparece. O jogo é mais lento, mais cadenciado nesse momento. De novo, Eduardo Brock pelo setor esquerdo do campo, com 24 minutos a 0-0. Você ligado no futebol, líder de audiência em Campinas. O futebol que pega bem, 99.1. E vem aí de novo o time do Cruzeiro no campo de ataque. Estica a perna, Luvanor tentou fazer a soltura de bola. Ele consegue aqui
aqui no setor intermediário para Felipe Machado, já chegou pela direita, Giovani Jesus cruza nos pés do zagueirão, afasta o zagueiro do Guarani, tenta pegar o rebote sem deixar a bola sair da arremesso lateral, Iago consegue, ele lucrou no lance, já abriu para Richard Rios, o colombiano dá essa bola lateralmente para Leandro Vilela, ela já cai pelo setor esquerdo com o Isaac, ainda no campo defensivo, já está no campo de ataque, esperando pelo setor esquerdo o Mike, faz isso, o meia do Guarani tocou para ele, para o jovem lateral esquerdo, camisa 56, ficou com medo, recuou lá atrás do veneno para João Vitor. João Vitor faz a triangulação, abre para Lucas Ramon, setor direito do campo, empurra curtinho para Iago. Os dois times se estudam demais. Passes longos num gramado que não dá confiabilidade de passe. Fica um jogo de perde e ganha. 25, marca do Elton Grimaldi. Eu vou pro giro. Tempo passa, bola, CBN Campinas marcando. 25 minutos, primeiro tempo, Mineirão. Antepenúltima rodada da Série B. E o placar é esse. Cruzeiro 0. Guarani também 0. Central da bola. Em suas redes sociais, o atacante Neymar contestou o 8º lugar do compatriota Vini Júnior no prêmio Bola de Ouro da revista France Football. Para o astro do PSG e da seleção brasileira, Vini Júnior deveria estar no top 3 da premiação. Neymar, que não foi indicado como finalista ao prêmio, entretanto, parabenizou e aplaudiu a conquista do francês Karim Benzema, que foi eleito Bola de Ouro 2022. Futebol, vamos CBN. Tô esperando sua participação pelo 19991869070. Tenta o Guarani avançar para o campo de ataque, bola pelo setor direito do campo, ficou olhando para a bola Giovani Augusto. Recuperação da equipe cruzeirense, já está no meio de campo, William Oliveira solta essa bola mal. Isaac recuperou, vamos lá, Bugrão, fez o pivô, o Yuri tocou essa bola de novo para Giovani Jesus. Giovani Jesus, Rogério William, Giovani Augusto. O Jesus é o outro. Tem dois Giovani, né? O Giovani Jesus, zagueiro, e Giovani Augusto. Mas quem era o Giovani Augusto? Bola pelo lado esquerdo, tenta apertar na marcação. O Isaac retrocedeu a jogada. O cruzeirense lá no campo defensivo. Oliveira cortou de cabeça. Cortou por baixo, digo. Tenta de cabeça no campo de ataque. O Edu dominar. O jogo, meu caro Gabriel Castro, nem parece que é o campeão atual do Brasil jogando, hein? Jogo fraco. Tem muitas dificuldades, né? Problema de criatividade, errando muitos passes. Só que o Cruzeiro agora achou uma liberdade pelo lado esquerdo. Vem pelo lado esquerdo do campo o time cruzeirense. Já aperta lá. Pelo lado esquerdo do campo a zaga do Guarani chega. Bloqueando. Sente demais o atleta bugrino. Tá no solo. Lucas Ramon. Foi realmente um pé de ferro forte por lá. Jogador do Cruzeiro depois chuta o Oliveira. A bola pega nos Países Baixos do jogador do Guarani. Isso aí dói demais, né? Nossa, mas doeu demais. É o encontro ali de dois mundos. Foi a queima-roupa ali, né? Foi a queima-roupa, hein? Que é pior, hein? Vamos ver o que ele vai marcar. E o Roger Williams. Não tem o que fazer, só o tempo mesmo nesses casos. Muita respiração, não é? Estamos com 27h34, Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Há pouco, né? O Guarani tem menos posse de bola, o que não é problema nenhum jogando fora de casa diante do Cruzeiro, apenas 30%. 5 finalizações, mas todas para fora, né? Então você tem um problema. Precisa caprichar. A estratégia do Guarani tá boa, tá conseguindo se defender. O Cruzeiro não finalizou nenhuma vez até agora. A transição do Guarani ainda acontecendo com muitos erros, mas acontece. Consegue chegar até o campo de ataque. Um pouquinho mais de capricho, de qualidade, consegue abrir o marcador. Dominando o campo defensivo, camisa número 23, Felipe Machado, da equipe do Cruzeiro. Sérgio Erenhard, deu essa bola para Isaac. Vamos, Bugre! Avante, Bugre! Isaac na cara do gol. Rolou lá pelo outro lado. Seria para o Giovani Augusto. Erra o passe, erra a estratégia de novo. Contra-golpe, sorri para o Guarani. Ele não sorri para a sorte. Léo Toninho. Mais uma vez, tinha a bola ali o Isaac, né? Ele até cumprimenta ali o Yuri, que talvez poderia ser a melhor opção. Canto esquerdo, demora demais o último passe do Guarani e acaba atrapalhando mais o ataque. Deu tempo da zaga do Cruzeiro chegar no meio do caminho, fazer ali o corte, linha de fundo, escanteio a favor do Bugre, jogadores altos dentro da grande área. A torcida do Guarani também marca a presença no Miranão, canto esquerdo, Giovani Augusto para a bola. Giovani Augusto levanta a zaga do Cruzeiro, tira. O Mozart Santos
Gabriel Castro ficou possesso com esse mais um contra-golpe desperdiçado pelo Guarani. Roger, precisa acreditar, o Guarani precisa acreditar que ele consegue vencer o Cruzeiro no Mineirão, desperdiçando muitas oportunidades. E agora já quem desce, ponta esquerda, entrou, bateu pro gol! Faz a defesa Maurício Kozlinski. Individualista de tudo, essa bola foi nas mãos do goleiro do Guarani, hein, Neltoninho? Dessa vez quem deu liberdade foi o Guarani, canto esquerdo ali dentro da grande área, uma batida cruzada, o Maurício Kozlinski. Atento, ficou com ela sem dar ali o rebote, mas um vacilo da marcação e uma liberdade danada, viu, Roger? 29:45. E vem de novo o time do Cruzeiro. Pela direita, Giovanni Jesus domina, bate cruzado, bateu em Mike. Sobrou para o zagueiro, afasta. De perna esquerda, Derlan tira. Tenta lançar aqui pelo lado esquerdo para Giovanni. Ele consegue, Giovanni Augusto faz o domínio. Já descarrega mal pelo meio para Leandro Vilela. Tem que se virar todo para consertar o lance. Empurra para Derlan. Arredonda pelo setor esquerdo. Tempo passa, a bola rola. CBN marcando. Meia hora de futebol, etapa primeira de jogo. Mineirão em Belo Horizonte, o placar é esse. Cruzeiro. 0 para Raposa. Guarani. 0 para o Bugre. Fábio Scheibe. O STJD interditou há pouco o estádio Ilha do Retiro após a invasão de torcedores no último domingo no duelo entre Sport e Vasco pela Série B. Além disso, o tribunal determinou que o Sport mande seus jogos de portões fechados e que não tenha direito à carga de ingressos para seus torcedores quando forem visitantes. O Ceará, que também teve invasão de campo de seus torcedores na partida contra o Cuiabá pela Série A, sofreu as mesmas punições. Futebol Globo CBN. Mike para Isaac. Isaac vem trazendo o time do Guarani. Rolou para Richard Rios. Bateu pro gol. Para fora do gol. Passou isso aqui, ó. Esto aqui, senhor. Cerquita del gol. Quase o Guarani na rede, Léo Toninho. Muito cerca, hein, meu amigo Roger Williams. Já recebeu ali o camisa de número 18. Bateu antes ali da meia-lua. Procurava o ângulo. A bola bateu ali naquela antena ali que fica estendendo a rede. O camisa 18 olhou aonde ele queria bater. Um dos jogadores ofensivos desse primeiro tempo. Quase um golaço, o primeiro do Bugre. 23 graus em BH, tá 0-0 o jogo. E a galera participando comigo pelo WhatsApp 991869070. Alô, Júlio Nascimento. Exatamente, meu caro Roger Williams. O William tá postando aqui em vitória do Guarani por 1-0. A Marta, vamos Bugre, tá fácil. E o Marcos Vinícius manda assim, ó, minha opinião, hoje será com gol do Richard Rios ou do Iago. Tudo isso para surpreender nós bugrinos. Muito obrigado a todos que participam pelo WhatsApp da CBN. Futebol Globo CBN, e aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vem Bugrão, Isaac já rompe a linha do meio de campo, já solta essa bola pela direita. Lá vem dominando lá no campo de ataque. Giovanni Augusto soltou essa bola forte para o Yuri Tanque. Corta a zaga do Cruzeiro. Você concorda com a participação do ouvinte aí? Tem chance o Guarani de ganhar com o gol do colombiano de novo, Gabriel Castro? Tem muito. Eu tô pensando aqui, neste momento, meu craque do primeiro tempo é pro Richard Rios. Olha aí, defensivamente já tá com a posse de bola, já finalizou 3 vezes. Precisa caprichar um pouquinho mais na finalização, mas muito participativo, controlando o meio-campo. O Guarani já melhora a posse de bola, já tem as principais oportunidades. Neste momento, o Guarani é melhor que o Cruzeiro. Tenta roubar o Daniel Júnior, acaba fazendo a falta em cima do jogador bugrino. É bola no campo defensivo. Tá expulso! Daniel Júnior tá expulso do jogo! Ele faz a falta em cima do Lucas Ramon. O árbitro foi lá pra divertir, ele xingou o árbitro da partida. O cara é da FIFA, meu amigo. O cara é da FIFA, é experiente. Você xinga o cara na cara dele, que é o quê? Vai pro chuveiro mais cedo, Léo Toninho. É ali o camisa de número 48, né? Recebeu o cartão vermelho. Até a gente não tem o replay ali da imagem. Dá a impressão que a falta não foi tão forte assim pro vermelho, mas parece que ele apontou, falou comigo. Falou algo pra mim ali. Ali o 48 na disputa ali do Lucas Ramon foi uma falta normal. Ele levantou ali, acabou dando uma pisada, né? Acabou dando uma pisada no jogador. Mas não é aí o problema, não. O problema é que ele xinga o árbitro. É, ele falou pra mim, deu essa impressão, hein? De qualquer forma, a camisa 48 da equipe do Cruzeiro. É, e falou apontando, deu pra ver ali, ó. Inconsequente demais. Tá expulso, hein? Mau exemplo, não precisa nem do VAR.
Gabriel Castro, que papelão do Daniel Júnior, hein? É isso, né? Extremamente mal educado, acabou xingando o árbitro, ele é disciplinador, já tinha dado cartão amarelo por uma cera do Rafael Cabral com 15 minutos, já tinha dado bronca no técnico do Cruzeiro e agora recebeu um xingamento, expulsa o meio-campista da equipe do Cruzeiro, uma equipe que está descontrolada no gramado. Felipe Machado também reclamando muito com a arbitragem e o Guarani só tem que aproveitar, joga melhor, tem mais finalização. A gente está falando desse bom momento do Guarani, precisa aproveitar as oportunidades. E agora facilita para o narrador, né? Tem um a menos aqui, é Giovanni Jesus na direita. Esse cara que tava hora na direita, hora na esquerda, me deixou louco. Vai pro chuveiro mais cedo. 34 de bola rolando. O Guarani vai jogar um tempo e um quarto praticamente de um tempo com um jogador a mais. Tem que aproveitar Guarani. Maurício Kozlinski quebra a bola para o campo de ataque, mata no peito, entregando o Yuri Tanque lateralmente para o Richard Rios, lado esquerdo do campo. Vem Giovanni Augusto, ele domina de perna direita, levanta a cabeça, saculejou, perna direita, bateu, desvia na cabeça do zagueiro, desvia no Felipe Machado, vai para fora, escanteio, Guarani, Léo Toninho. Tentando ali como arma surpresa, né, da equipe do Guarani, cortou para dentro. Tinha um jogador, tinha ali o Mike aberto pelo canto esquerdo, arriscou ali o camisa número 10, Bugrino, colocou a cabeça na bola o 23, ele que ainda fica com aquele semblante um pouco bravo, talvez ali com a arbitragem, com a expulsão do seu companheiro, mas não tem muito o que fazer, hein, meu amigo. Escanteio ali, canto esquerdo, Giovanni Augusto pra bola. 2 escanteios no jogo, os 2 para o Guarani. Giovanni Augusto levanta a bola no segundo pau, foi colocada pelo meio, quem é que vai subir? Subiu Felipe Machado para afastar, bota o rebote para Edu, Edu contra o Richard Rios, o Richard Rios ganha do matador. Edu tá jogando muito, já abriu pelo setor esquerdo para Giovanni Augusto, tabelou pela ponta esquerda com Isaac, é derrubado, falta nele! Pegaram o maestro por trás, é falta, é falta, é falta! Cartão vermelho para ele! Expulso o jogador do Cruzeiro! Com 36 minutos! Pega firme por baixo, o atleta do Cruzeiro tá expulso, Felipe Machado. Léo Toninho. Parece que ele já tava muito nervoso do lance, né? Do lance ali do 48, Daniel Júnior. Ele não parou de falar desde então, reclamando demais, colocou ali a cabeça na bola, foi escanteio já reclamando, aí uma falta. Deu a impressão, pelo menos pra mim aqui, que a falta foi nítida pra cima do Giovanni Augusto. Ele reclamou de uma falta anterior, que talvez possa aí ser discutido, mas de qualquer forma parece até o fiscal ali, um dos representantes ali do árbitro lá de fora pede um pouco de calma, não sei se é algum dirigente do Cruzeiro ali de forma geral, mas o certo é que é uma falta pro Guarani. Que primeiro tempo doido, falta no canto esquerdo, Giovanni já levanta, jogadores do Cruzeiro conversam ali com a arbitragem, como você mesmo disse, é um árbitro FIFA, tecnicamente ele tem bastante experiência. Falta importante com 2 a menos o Cruzeiro no primeiro tempo. O que dá o respaldo, Gabriel, de nós imaginarmos que não houve falha da arbitragem, é que é um cara da FIFA. Um disciplinador nato. 2 expulsões em 5 minutos. Tem 9 o Cruzeiro jogando no Mineirão. E fazia tempo, viu, que eu não via a expulsão de 2 atletas no primeiro tempo, as 2 por reclamação. Nós estamos revendo aqui, ele tinha tomado um cartão amarelo há pouco, logo depois da expulsão do jogador do Cruzeiro. Por reclamação, ele recebeu o cartão amarelo. Essa foi uma falta perigosa e aí recebeu o segundo cartão amarelo num espaço de 3 minutos e aí expulso o jogador do Cruzeiro. Então, com 37 minutos do primeiro tempo, o Guarani tem 2 jogadores a mais, já atua melhor que a equipe do Cruzeiro, tá com a faca e o queijo na mão para vencer a partida no Mineirão, viu, Roger? Roger. Ele sai realmente ensandecido. Então o Machado, que foi expulso direto, naquele lance da expulsão, houve um cartão também pro camisa 23, o Felipe Machado. Que nem a TV a princípio pegou, né? Que ninguém pegou o cartão amarelo para ele. Por isso que quando ele faz a falta no Giovanni Augusto, ele já entende, sujou, ferrou para mim. 2 expulsões, o jogo parado há mais de 5 minutos no Mineirão. Um detalhe, Rod, só um detalhe com relação ao camisa 23, assim que ele é expulso, ele ficou ali beirando ali o gramado, até agora o árbitro fala com o Pesolano, mas ele deu uma batida, praticamente um soco ali, tem uma guaretinha, tem como se fosse 2, 3 banquinhos ali que fica um fiscal, fica o pessoal lá que monitora a placa lá, né, eletrônica, em substituições de forma geral, e ele deu um soco ali, cara, parece que quebrou uma parte desse telhado e dá a impressão que o massagista, né, algum membro da comissão técnica do Cruzeiro expulso,
para um time campeão, que já tem um acesso, é um time muito nervoso, hein, Roger? Nervoso porque não joga nada, porque o Paulo Pesolano inventou demais. Nós aqui, cara, eu na futebol já há muito tempo, quase 20 anos. Eu não tive condição de fazer uma sequência de troca de passes do Cruzeiro aqui na minha irradiação, como falava o Jé Silvério. Eu não consegui. Ninguém guarda a posição. Foi uma zona no primeiro tempo a equipe do Cruzeiro, que culminou com 3 expulsões. Uma do membro da comissão técnica, 2 de jogadores de linha. Agora o Guarani tem 2 atletas a mais. Agora, senhor Guarani Futebol Clube. Alô, Mozart. Alô, capitão Maurício Kozlinski. Alô, maestro Giovanni Augusto. Há que jogar com inteligência para vencer o jogo. Tem falta o Bugrão. Na ponta esquerda, ataca a esquerda do seu rádio. Giovanni Augusto, pé na direita, bateu sobre o gol pela linha de fundo, Léo. Tinha alguns jogadores altos, né, dentro da grande área, mas ele resolveu arriscar, né, surpreender ali o goleirão. Não pegou tão bem assim na bola, procurava o ângulo direito, mas bateu com muita força. Tiro de meta já anotado e já batido. 40 minutos. Pois não, Gabriel Castro? Agora já muda a configuração do jogo. A gente já vê o Guarani com uma linha completamente alta, pegando a saída de jogo. 1, 2, 3. São 6 jogadores de linha do Guarani no campo de ataque, pegando essa saída de bola do Cruzeiro. Jogo completamente diferente de tudo que a gente teve, porque agora o Guarani tem 2 homens a mais. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Um jogo polêmico, encontro de campeões brasileiros. Você acompanhando no Futebol Globo CBN no Mineirão. O placar é esse: Cruzeiro com 2 a menos, 0 Guarani. Com a faca e o queijo na mão para cortar, a faca na mão para cortar o queijo em Minas. Essa é boa. 0 também. Central da bola. A 36ª rodada da Série B prossegue na quinta-feira com o duelo entre Ponte Preta e CSA do Moisés Lucarelli. No sábado tem Londrina Esporte e o Vasco recebe o Criciúma no Rio de Janeiro. No domingo, o Náutico pega o Grêmio no Aflitos às 4 da tarde. Futebol Globo CBN. 41, Vilela faz a falta no meio de campo em cima do Luvanor. Cartão amarelo pra ele, Léo Toninho. É o primeiro do Guarani, não estava pendurado ali, o camisa de número 31, não gostou nada ali, mas recebeu amarelo. Canto direito, escanteio para a equipe do Cruzeiro, finalzinho de primeiro tempo. Atenção, Maurício Kozlinski, abre o guarda-chuva aí, lá vem ela, bola viajou, vai direto no segundo pau, sobe a zaga do Guarani, tira, volta o rebote pelo setor intermediário, William Oliveira, rolou pra Jajá, ponta, esquerda, levanta de pé direito, sobe de cabeça, a zaga coloca pra fora, excedendo escanteio, segundo seguido. Vai dar bobeira o Guarani assim, Gabriel Castro? Só um comentário bem rápido pro Leandro Vilela. Seja inteligente. 2 expulsões do Cruzeiro. Vai fazer uma falta pesada no meio-campo a receber cartão amarelo. Utilize a inteligência. Pedro Castro cobra o escanteio. Da direita para a esquerda. Gol daqui, gol da direita. Parte, levanta muito forte. Vai acompanhando o Lucas Ramon. Mas vai do outro lado para pegar o Jajá. Já estava fora essa bola. Ela passou por trás do gol. Tiro de meta para bater o Maurício Kozlinski. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Dominando o setor intermediário, o time do Guarani vem com o Giovanni Augusto, abre pelo lado esquerdo com o Mike. Mike tabela lateralmente para Rios. Rios tem a marcação para cima dele do Pedro Castro. Serve essa bola então a Derdan. Derdan para o seu companheiro de zaga que é João Vitor. Volta com Derdan. Futebol CBN, você acompanhando tudo no FM 99.1 na AM 1390. Você que tá dando audiência maciça pra gente nos aplicativos, no TuneIn, no Radiosnet. Muito obrigado. Se você puder, vá lá no YouTube, nos acompanhe com imagem. E youtube.com/CBN Campinas e youtube.com/Esporte CBN Campinas. Estamos crescendo muito nessas redes sociais. Vem aí o Rios, Richard Rios faz a inversão do jogo, bela matada do Giovanni Augusto pelo setor esquerdo, Bugrão com 2 a mais, Mike dá um passe bonito pela ponta esquerda, Isaac chegou, linha de fundo, vai pra cima garoto, ele tocou soltando pra Giovanni Augusto, perto da direita, levantou no segundo pau, vai pintar o primeiro, vai sobrar pra fazer o gol. Eu tive a impressão do Rios ser derrubado. O árbitro deixou o lance seguir. Guarani bate a carteira, vem para o contra-ataque. Giovanni Augusto pega essa bola, soltou para bater pro gol. Iago bateu na rede pelo lado de fora, Intervenizinho, escanteio.
A pressão campineira em Belo Horizonte, Léo Tony. Pressão em dentro da grande área, ainda fica caída ali o Rios, né? Deu a impressão que a queda do jogador e o chute do Isaac, por isso que praticamente a bola não entrou, né? Talvez o lance possa estar sendo aí revisado, mas certo é que um cruzamento do canto direito, o Rios, ele acabou ficando caído no gramado e lá no segundo pau a bola acabou sobrando pro Isaac. Ele chutou em cima do próprio companheiro. A jogada seguiu, teve ali ainda um desvio, deu a impressão que foi tiro de meta. O jogador a ficar caído talvez mais pelo choque, né, do chão com o próprio jogador, né, com o próprio companheiro, do que propriamente uma falta, viu, Roger? Gabriel, e aí, você tá revendo o lance? Lance de jogo, viu? Houve o contato dos atletas, mas os dois estavam visando a bola e depois houve um encontrão, acho que até do jogador do Guarani com o Richard Rios, e o meia levou a pior, por isso que vai receber atendimento médico, tá conversando ali com o árbitro, mas não vi pênalti não no lance. Eu acho que o gol tinha que sair no primeiro tempo, viu, Gabriel? Porque vai dar tempo do Paulo Pesolano conversar, vai voltar com outra postura o Cruzeiro, vai ser mais difícil pro Guarani, não sei. Gol não tem hora, mas seria bom que fosse agora. Sem sombra de dúvidas, né? E até porque o Mozart fazer um esquema diferente pro segundo tempo, se conseguir fazer esse gol. A gente acha que vai ter bastante acréscimo, né? Porque 2 expulsões, teve lance de lesão, como agora tá parado o jogo. Então, no mínimo 5 minutos a gente precisa ter de acréscimos. E aí, fazendo este gol já na primeira etapa, o Mozart já consegue fazer um esquema que não precisa se lançar tanto ao ataque. Consegue fazer ali só segurando o jogo para quem sabe daí fazer o segundo gol e aí sim vencer a partida. Mas primeiro precisa abrir o marcador, né? 45 marca o eletrônico da CBN. 45 marca o Elton Grimaldi, 0-0 o placar do jogo. Vamos a 50. Vamos a 50 minutos. Tem tempo Guarani. Essa bola aí vai ser apertada, vai chegar pressionando lá o Yuri Tanque contra o zagueiro. Uma bola mal recuada para a zaga do Cruzeiro. Recua mal também o capitão Eduardo Brock, colocou no fogo Rafael Cabral, obrigado a sair pro jogo. Guarani aperta, vem roubando. Richard Rios pressiona na marcação. Giovanni Augusto também chegou, quase vira lançamento para o 21 Isaac. É isso que eu falo, tem que ter calma, né? As chances estão aparecendo ainda no primeiro tempo. No segundo vai ser outro. Cruzeiro pode esperar, apesar da vantagem numérica que tem o Guarani. 45-56, futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Daqui a pouco o central da bola com Júlio Nascimento, movimentando todas as informações do plantão com Fábio Scheibe, também pegando o craque do jogo. Todo o comentário do nosso comentarista Gabriel Castro, tudo que aconteceu nesse primeiro tempo, malucão, cara. 64% de posse de bola para a equipe do Cruzeiro, 36% para o Bugre. Só que são 10 finalizações bugrinas, uma finalização do Cruzeiro. Realmente um jogo que aconteceu de tudo, e principalmente o lance de 3 expulsões. Uma do banco do Cruzeiro, que foi um membro da comissão técnica, e 2 atletas da linha. 46-44, olha o Jajá, domina, vem pra cima, é time grande, é campeão brasileiro, abre essa bola pela direita pra Giovanni Jesus, corta a zaga do Guarani, mete essa bola pra fora, chegou cortando o Mike, metendo essa bola, se eu não me engano, saiu em escanteio, hein? Mais um escanteio, bola parada, terceiro escanteio, vira em escanteios o Cruzeiro, 3-2, Léo Toninho. Mais uma vez ali no canto direito, e o Mike paga geral, hein? Talvez pedindo mais atenção, mais marcação, tem 2 jogadores a mais, pelo menos não é pra sobrar espaço. Escanteio Cruzeiro do lado direito. Pedro Castro levanta, subiu a zaga bugrina sem trabalho pelo segundo pau, colocando a bola pra fora, sai arremesso lateral para a equipe da casa bater. 47-21, Bugrão chegando com 11 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. O campeão brasileiro já, o Cruzeiro da Série B, 21 vitórias, 9 empates, apenas 5 derrotas. Engraçado que ele vem dessas 5 derrotas nos últimos jogos, a maioria delas. Vem para o câmera de ataque o Guarani, Yuri Tanque pela ponta esquerda, pegaram por baixo. Falta nele, o William Oliveira pega o Yuri Tanque, fica estatelado, é falta para o Guarani com quase 48, Léo Toninho. Ali no canto esquerdo, o detalhe que o Yuri tem 6 gols, né? Foi um dos responsáveis aí pela arrancada do Guarani na competição, zona de rebaixamento, com sérios riscos de rebaixamento. O Guarani acabou saindo até mesmo com esse empate, matematicamente já fica com o riscão no chão. Canto esquerdo ali conversa com o Giovanni Augusto, não sei se estavam pedindo mais um cartão pro jogador do Cruzeiro, mas acho que ele não vai dar mais cartão não, viu, Roger? Mas se tiver, tem que dar. Tá lá para isso. Chegou ao quadro da FIFA graças à sua posição sempre disciplinar. Sempre um cara disciplinador.
esse carioca que é o Wagner Magalhães, do Rio de Janeiro. Cima do Guarani pelo lado esquerdo, Derlan continua de lateral esquerdo. Já soltou a bola no campo de ataque para Isaac. Isaac tabelou, rolou, Giovanni Augusto vai bater daí? Não, pra que isso? Aí o Isaac fica possesso com ele. O Iago também. Ó, o Richard Rios olha para ele. Dá aquela cobrada em espanhol. Exagerou agora o... Pediu um pouquinho de calma, né? O nosso camisa 10. Despacito, calma, por favor, calma, despacito. Mas realmente, faltou um pouco de calma. Dá a impressão que o Guarani, ele chega muito fácil pelo espaço, né? E aí pediu calma ali pro Giovanni Augusto, Richard Rios. Finalzinho de primeiro tempo, o Guarani não conseguiu colocar a bola na rede. Esse Léo Toninho, um fã de Luiz Fonsi. Quanto não dançou Despacito, hein? Quanto não dançou Despacito. Aprendeu espanhol cantando a música Despacito. 49! Fonsi e o funkeiro Chiguá, né? São uma dupla maravilhosa. São dois grandes cantores latinos. Quase 50 minutos, vamos até 50, 49, 28, agora 0-0. Guarani com 2 a mais, o segundo tempo promete. Torcedor bugrino avisa a galera pra pôr na CBN no segundo tempo. Tem gols aí no segundo tempo, com certeza. 49-30, bola recuada para o Rafael Cabral. Bate na bola o goleirão do Cruzeiro. Resvala de cabeça o Giovanni Augusto, botando no campo de ataque. Tocou de cabeça o Edu, botando já na boca do gol. Vai pintar o primeiro do Cruzeiro, bateu! Maurício Kozlinski! Eu tive a impressão que ele pegou na ponta do dedo. O Jajá também pediu isso. O árbitro disse que não, que foi direto pra fora. É que ele faz tanto milagre que eu pensei que fosse mais um. Vamos ver no replay, hein? Bateu na ponta daquela unha mal cortada, hein, Léo Toninho? Exatamente, mas também o campo não ajudou, né? Acabou dando uma pingada ali num cruzamento, né? Numa batida cruzada, melhor dizendo, ali do Jajá. Quase, Guarani. Certo é que foi linha de fundo, tiro de meta, finalzinho de primeiro tempo. Apita Wagner Magalhães, do Rio de Janeiro. Mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Cruzeiro 0. Guarani também 0. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. Um primeiro tempo agitado no Mineirão em Belo Horizonte. 50 minutos de Cruzeiro 0, Guarani 0. 2 expulsões, 2 cartões amarelos, defesas, chances e muita emoção. Léo Toninho. Richard Rios falando, camisa de número 18 da equipe do Guarani, analisa esse primeiro tempo 0-0 até então, com 2 jogadores a mais do Guarani. Fazendo o que o professor Moza pediu, chegando na área. Infelizmente não entrou a bola, mas acho que no segundo tempo a gente vai entrar e vai conseguir sair vitorioso. Aí, esperando a vitória, mais um pouquinho do camisa 18, falando desse primeiro tempo que a bola não entrou. Tem jogadores a mais, então a gente vai tentar aproveitar isso aqui no segundo tempo. Aí tem 2 jogadores a mais, 2 expulsões igual o Júlio, e a gente acompanhou todo esse primeiro tempo. Vamos ver se algum jogador da equipe do Cruzeiro para, a gente pega uma carona com a TV. De qualquer forma, Guarani empatando por 0-0, sobe uma posição, tem 45 pontos ganhos. Lembrando que o próximo adversário do Guarani é outro jogo fora, o Bahia fora de casa, jogando no estádio Fonte Nova. Jogador do Cruzeiro também para falar no microfone da Rádio CBN Campinas, camisa 99, Edu falando. Muito fechada. Agora eles aproveitaram, né, que eles estão com mais jogadores ali. A gente vai voltar a escutar o Paulo, o que o Paulo vai passar pra gente voltar, tentar fazer da melhor forma possível pra voltar pro segundo tempo, fazer um grande segundo tempo. E a gente não vai abrir mão da vitória em hipótese nenhuma. Mesmo com 2 a menos, a gente vai buscar a vitória, a gente vai fazer um grande jogo no segundo tempo. Isso aí o torcedor pode ter certeza disso. E a gente vai se entregar muito pra representar da melhor forma a camisa do Cruzeiro. Aí, camisa 99, Edu, correr bastante. Essa é a promessa do jogo. Haja pulmão, viu, meu caro Júlio Nascimento? Pois é, a situação do Cruzeiro não será fácil no segundo tempo, um caminho e muitas possibilidades para o Guarani também pela vantagem numérica. Gabriel Castro, uma manchete sobre o que foi esse primeiro tempo e já tem um comentário do jogo, Gabi. Júlio, foi um Cruzeiro esquisito, confuso, com um esquema tático que ninguém esperava, em que nada deu certo, uma equipe que perdeu a cabeça com 2 expulsões e um Guarani que finalizou 12 vezes, mas só uma no gol do Rafael Cabral. Falhou muito e por isso o 0 não saiu do placar. Já, análise completa da primeira etapa. Muita emoção no Mineirão. Que jogão! Cruzeiro e Guarani, já a gente volta. Futebol do CBN.
Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Cruzeiro. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você valoriza seu dinheiro e gosta de fazer bons investimentos? Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento na cidade de Valinhos. Um condomínio em uma área única na cidade, com apartamentos de alto padrão de 84 e 132 metros quadrados, com lazer premium e possibilidade de alta valorização na entrega por sua exclusividade. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Central da Bola. Guarani e Cruzeiro. Apresentação: Júlio Nascimento. 10 horas 27 minutos, intervalo no Mineirão, Cruzeiro 0, Guarani também 0. Primeiro tempo agitado. 2 expulsões do lado do Cruzeiro, muitas possibilidades. Eu quero saber do Gabi Castro quem é que foi o craque do primeiro tempo. O craque do jogo. E aí, Gabi, qual é a missão? A missão é difícil ou tranquila pra você? Não, é tranquila, Júlio Nascimento, porque nós tivemos 12 finalizações do Guarani jogando fora de casa contra o campeão e líder Cruzeiro contra apenas 2. Então conseguiu neutralizar as principais armas do Cruzeiro. Kozlinski não fez nenhuma grande defesa, então foi muito bem defensivamente o Guarani. E ele defendeu bem e atacou bem. E quem conseguiu controlar esse meio-campo foi o Richard Rios. Foi bem defensivamente na partida de hoje e conseguiu chegar ao ataque, 3 finalizações. Precisa caprichar mais na finalização, é verdade, mas está participativo. Fez um bom primeiro tempo, então pelos 50 minutos que nós tivemos 5 de acréscimos, Richard Rios foi o melhor desta primeira etapa. Richard Rios, o craque do primeiro tempo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Cruzeiro. Chama no 13. Campinas, Socorro, Louveira e Tupi. É 13, Haddad é 13. Limeira, Concha, Jari, no Jundiaí. É 13, Haddad é 13. Bragança, Hortolândia, Valinhos, Rio Claro. É 13, Haddad é 13. Em Piracicaba, Paulínia e Amparo. É 13, Haddad é 13. Em todo o estado, sim senhor. É 13, Haddad é o seu governador. Ligação Juntos com São Paulo. Coligação PL, PP e Republicanos.
Sabe quem votou contra o Auxílio Brasil de R$600? Não. Todos os deputados do PT. Sabe quem votou contra a redução do preço dos combustíveis? Não. Todos os senadores do PT. E você sabe por quê? Porque o Brasil que interessa pro PT não é o Brasil que faz bem pra você. Alô, pessoal de Campinas. O Haddad tem mensagem especial pra você. Nós temos propostas que vão mudar a sua vida para melhor. Nós vamos criar institutos estaduais de educação e hospitais dia. Os hospitais dia serão em Campinas, Amparo, Limeira, Mogi Guaçu e São João da Boa Vista. Experiência, competência, sensibilidade. Vem comigo e com o presidente Lula mudar São Paulo e reconstruir o Brasil. Vote 13. Coligação Juntos por São Paulo. Federação PT, PCdoB e PV. PSB, PSOL, Rede, Agir. A propaganda de Bolsonaro diz que Lula só foi absolvido por um erro no processo. É mentira. Lula foi absolvido porque ficou comprovado que Moro foi parcial nos julgamentos e armou com os promotores que acusavam Lula. Moro prendeu o ex-presidente sem crime e sem prova para eleger Bolsonaro e depois virar seu ministro. Essa é a verdade. Lula foi preso injustamente. Não foi por acaso que até o Papa o recebeu logo após a sua liberação. Diz aí quem foi. Haddad fez o curso para pior prefeito com a Marta, ajudando a criar a taxa do lixo. Se formou com louvor. E quando foi prefeito, aumentou os radares e as multas. A taxa de iluminação, ele aumentou em mais de 120% e chegou a quase 70% de rejeição. Diz aí quem foi pior prefeito, se você não lembra. Agora a gente vai lembrar para você. É do PT. Coligação São Paulo pode mais. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central da Bola, Guarani e Cruzeiro. Apresentação, Júlio Nascimento. 10h31, daqui a pouco tem o segundo tempo no Mineirão, daqui a pouco análise com Gabriel Castro, mas deixa eu acionar aqui Fábio Scheibe, trazendo mais destaques. Central da Bola, Fabião. Pois não, Júlio, pela Série B, 36ª rodada foi inaugurada mais cedo, com o jogo entre Brusque e Novo Horizontino, que ficou no empate por 2-2. Neste momento, com esse resultado do Bugre, o Bugre está subindo uma posição, está indo para a 12ª colocação com 45 pontos. Já o Cruzeiro continua líder, já campeão, tem 73 pontos, é o líder do campeonato. Completando o G4, vem o Grêmio com o segundo lugar com 58, o Bahia o terceiro com 57 e o Vasco o quarto com 56. Destaco que amanhã tem a grande final da Copa do Brasil, segundo jogo e decisivo no Maracanã, às 9h45. O Flamengo recebe o Corinthians, valendo o título da competição. E em jogo isolado pela 29ª rodada, atrasado da Série A, na quinta-feira o São Paulo pega o Curitiba às 8h da noite no Morumbi. Muito bem, e agora vamos ao comentário do jogo com Gabriel Castro. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Vamos lá, Gabriel, um primeiro tempo extremamente agitado para você comentar no Mineirão. E já começou na formação estranha, né? A gente pode dizer assim, do Paulo Pesolano, porque não colocou nenhum ala pela esquerda. Então, no começo de jogo, a gente começou a decifrar, entender este Cruzeiro com o Eduardo Brock pelo lado esquerdo e o Jajá na ponta esquerda. E aí ficou um buraco nesse meio-campo do Cruzeiro, em que o Guarani conseguiu aproveitar porque preencheu o espaço com a subida do lateral Lucas Ramon e com o Iago, mas não conseguiu caprichar na finalização. Então era um Cruzeiro que começou naquela pressão que era esperado, por isso que eu tinha citado, segura os primeiros 15 minutos. E o Cruzeiro com muita posse de bola, mas um Guarani fechadinho. Então a estratégia foi correta do Guarani, o Kozlinski não fez nenhuma grande defesa, não precisou fazer uma intervenção. E a partir sim dos 15 minutos, era um Guarani que já era objetivo, mas que conseguiu ficar mais com a posse de bola. Então a posse de bola do Cruzeiro, que chegou a
após 78% do tempo, começou a cair para 75%, 70%, 65%. Então era um Guarani que continuava objetivo, mas que segurava o ímpeto do Cruzeiro, que ficava com a posse de bola. Tanto é que com 20 minutos de jogo, eu anotei aqui, o Guarani já tinha finalizado 5 vezes. O Richard Rios já tinha finalizado 3 vezes. Então, era um Guarani que estava conseguindo, sim, chegar ao campo de ataque, mas não estava caprichando. Faltava qualidade para poder ameaçar o Rafael Cabral. E aí contou com 2 expulsões num espaço de 3 minutos, né? Impressionante. Primeiro, na reclamação do Daniel Júnior, do meia, que fez uma falta, não concordou, xingou o árbitro, foi expulso direto. Aí tomou as dores o Felipe Machado, meio-campista do Cruzeiro, no mesmo lance já recebeu um cartão amarelo. O Guarani foi para o campo de ataque, ele fez a falta, um pouco rigoroso o árbitro, mas ok, era uma falta próxima da área, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Então o Guarani, que joga com 2 homens a mais, não conseguiu aproveitar essa vantagem de 2 jogadores a mais ainda no primeiro tempo, teve pelo menos 10 minutos para tentar abrir o marcador, não conseguiu, adiantou a sua marcação, tentou fazer uma pressão, só que daí deixou um espaço lá atrás e quem chegou foi a equipe do Cruzeiro, pelo lado direito, com o Giovanni Jesus, que bateu cruzado, e como o Roger brincou na transmissão, o Kozlins com a pontinha do dedo fez a defesa, o árbitro não viu, acabou sendo tiro de meta. Acho que o técnico Mozart, se não fizer uma alteração agora no intervalo, vai fazer no segundo tempo, principalmente em relação ao Leandro Vilela, que já tem cartão amarelo. Fez uma falta boba no meio-campo, é um volante de marcação, é um volante de pegada. Como o Cruzeiro já tem 2 cartões vermelhos, muito cuidado nesta etapa final em relação ao cartão, porque vai ter pressão das arquibancadas, vai ter pressão dos jogadores do Cruzeiro. Então o Leandro Vilela, que já tem cartão amarelo, se não foi substituído, tem que tomar muito cuidado para o Guarani continuar com os 11 e com superioridade numérica, ter toque de bola, ter tranquilidade, encontrar um espaço em um Cruzeiro que joga mais fechadinho para conseguir sair com a vitória, que é muito possível no Mineirão nesta noite, viu, Júlio? O comentário do jogo de Cruzeiro 0, Guarani também 0. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3223-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, são 10h36, os times estão voltando no Mineirão para o segundo tempo e voltando aqui, assumindo o comando da jornada esportiva na CBN Campinas. Ele está de volta para os últimos 45 minutos ou mais de muita emoção para Guarani e Cruzeiro. Alô, alô, Roger Williams! Alô, Júlio Nascimento, que apresentou a central da bola, à esquerda o Guarani, à direita o Cruzeiro. Daqui a pouco a confirmação das alterações com o repórter Léo Tonin. Engraçado que foram só 9 faltas, cara. 5 faltas fez o Cruzeiro, 4 faltas fez o Guarani. E tivemos vários cartões, 3 vermelhos na equipe do Cruzeiro, 1 amarelo para cada lado. Impressionante. Vai rolar a bola o árbitro carioca. Já está posicionado, ele é da FIFA, Wagner do Nascimento Magalhães. Persson está em campo, sangue novo para a equipe do Guarani. Vai apitar o árbitro, vai começar o jogo. Boa sorte, Guarani, tem 2 jogadores a mais. Você ligado no futebol da CBN. Coloca aí nos grupos do Guarani que você faz parte. Pra todo mundo colar com a gente na líder, segue a líder. Ninguém à frente da CBN no Ibope, apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Guarani e Cruzeiro. Alô, torcedor, vamos nessa 36ª antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Bola rolando no Mineirão, com uma alteração na equipe do Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Primeira aí do jogo, né? Saiu, na verdade não voltou do intervalo o Leandro Vilela, camisa 31. Leandro Vilela ficou aí no intervalo e entrou no lugar dele o camisa 8, Eduardo Persson. A primeira mudança do jogo, a primeira mudança do técnico Mozart. Gabriel Castro, Paulo Pesolano opta por não mudar. Já Mozart de volta com Persson no lugar do Vilela, que já tinha cartão. A princípio mantém a sua formação o Paulo Pesolano, mas deve modificar dentro do gramado, né? Então deixa o Edu isolado como único centroavante e aí fazendo duas linhas de 4. E aí o time do Guarani pelo setor esquerdo com o Mike. Mike tabela pelo setor esquerdo do campo. Aparece por ali o Eduardo Persson. Toca de novo para Mike pro lado esquerdo. Vai tentar fazer o levantamento. Levanta na cabeça do William Oliveira que tira. Afasta, rebote e volta. Deve ser a tônica do jogo para a equipe do Guarani. Lucas Ramon. Ramon tocou para Iago. Tabelou pela direita. Bate cruzado. Richard Rios. Bola desviada. Vai para fora. Escanteio. Começa a blitz. Com 1:40. Primeiro escanteio no segundo tempo para a equipe do Guarani, Léo Tony. Já vai pra cima tentando aí, quem sabe abrir o placar, ter um pouco mais de tranquilidade. Uma batida ali do camisa de número 18, teve o desvio, conversa ali o Yuri Tanque junto com o Richard Rios também. Canto direito, se prepara pra cobrança, ali o camisa 97, Iago. 22 graus em BH, Iago, gol da direita, partiu, levantou fechadinho. 2 subiram de cabeça, mas quem ganha por último lá ajudando na grande área é o Edu. Sobe de cabeça também o capitão Eduardo Brock. Volta para o time do Guarani, na entrada da grande área, Persson foi pro chão, o árbitro deu vantagem. Atenção, pegou essa bola, vai levantar, levantou. Mal, o Lucas Ramon, a zaga afastou, rebote, volta para o Guarani. Vai protegendo lá atrás o Yuri Tanque, bicão na bola para salvar o arremesso lateral. A bola cai aqui atrás para o 56, Mike. Mike abre, lado esquerdo do campo. Atenção, apertando na marcação, para cima dele. Jogador Pedro Castro, mesmo assim consegue permanecer com a bola. O 56, Mike abriu de novo para Eduardo Persson. Lá pela ponta esquerda, vai soltando essa bola. A bola chegando até o Isaac, voltou com o Persson, rolou a bola no campo de ataque para Richard Rios. Guarani ataca direito do seu rádio, jogando inteirinho de verde. Vamos, Bugre! Bola com o Giovanni Augusto. Setor direito, coloca na área, estica a perna para tirar. Oliveira tira parcialmente. Rebote, volta para Luvanor. Um bicão, camisa 90, já serviu. Já engata uma quarta agora contra golpe. Lá vem Cruzeiro. Vem para o campo de ataque. Atenção, sacolejou, vai para cima, bateu pela direita. Para fora do gol! Pela linha de fundo. Tiro de meta. Léo Torinho. E pegou no contra-ataque, né? Ali o Jajá, uma saída de bola acabando... Na verdade, o Guarani acabou trabalhando legal dentro ali do ataque, né? Veio ali no contra-ataque a equipe do Cruzeiro na velocidade. Talvez é o que pediu ali o Pesolano. Uma batida forte, frente ali a grande área, pegou uma certa altura. Linha de fundo, tiro de meta já batido. FM 99.1 AM 1390, aplicativo CBN Campinas, portal cbncampinas.com.br e no YouTube, com imagens do estúdio, direto aqui da rede CBN Campinas, Centrão de Campinas, na Benjamin Constant, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. Participe do chat dos dois canais e o Júlio Nascimento vai trazer a sua mensagem ao vivo com bola rolando. Ou então pelo WhatsApp 19 é o DDD para quem está fora da RMC, a região metropolitana de Campinas. 19 99186 9070. 99186 9070. 4 minutos de bola rolando. Cruzeiro com meias e calções brancos, camisa cor-de-rosa, em homenagem ao mês da conscientização ao combate ao câncer de mama. Outubro Rosa. Compra essa ideia também. Se manda pelo setor esquerdo, Mike, tabela, vai para Isaac, vai levantar a boca do gol para Yuri Tanque, resvala de cabeça. A bola passa à direita do gol. Corre atrás o Richard Rios para pegar, mas já estava fora do gol, Léo Toninho. Já sim, a bola já tinha saído. Exatamente, já tinha saído ali pela linha de fundo, um cruzamento ali no canto esquerdo do Guarani. Teve até liberdade, né? Teve um jogador frente ali à grande área, acabou num cruzamento, não pegou bem na bola ali o Yuri. Correu como pôde o Richard, mas uma bola já tinha feito uma curva, tiro de meta anotado. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Gabriel Castro, primeiras movimentações no segundo tempo, com 2 a mais o Guarani, mas quem chegou foi o Cruzeiro. 2 observações. A primeira é essa: inaceitável, com 3 minutos de jogo e 2 homens a mais,
o Jajá caminhar todo o campo livre. Não importa que a equipe do Guarani estava no ataque, contra-ataque do Cruzeiro. O Guarani tem 2 atletas a mais, com muita liberdade o Jajá. É porque errou na finalização, porque chegou livre até a meia-lua. E a segunda observação, o Guarani não pode entrar na correria da equipe do Cruzeiro. O Guarani tem 2 jogadores a mais, trabalha essa bola, pega um cruzamento, pega o jogador, faz tabela, porque o espaço vai aparecer e o placar precisa ser aberto. Persson domina pela ponta esquerda, Guarani ataca a direita do seu rádio como se atacasse no estádio. Brincou de ouro da princesa para o gol do placar eletrônico. Domina lá pelo setor esquerdo do campo. Mike abre essa bola com Isaac, cruza de perna direita na boca do gol. Sai Rafael Cabral, encaixa firme o goleiro Léo Toninho. Cruzou mais uma vez ali do canto esquerdo. Tinha 3 jogadores dentro da grande área, mas a bola acabou indo ali pro goleirão, que já buscou mais uma vez ali o Jajá, canto esquerdo no contra-ataque. Esse vai ser talvez o panorama. Guarani cruzando a bola e o Cruzeiro saindo no contra-ataque. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 6:20, etapa final de jogo, Mineirão, antepenúltima rodada da Série B. O placar é esse. Cruzeiro. 0 para Raposa. Guarani. 0 para o Bugre. Central da bola, onde está Fábio Scheibin. Com todos os ingressos esgotados, amanhã às 9h45 da noite, o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã, o segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil 2022. Na ida em Itaquera, o duelo ficou empatado por 0-0. Quem vencer, leva o título. Caso de novo empate, o campeão será conhecido através da disputa do pênalti. Futebol Globo CBN. Abraçando o amigo Gabriel Menossi, tá ouvindo a gente no carro, tá voltando da academia, puxou ferro, fez igual hoje, fez o Gabriel Castro, o Léo Toninho que acordou às 5 da manhã para fazer, o Fábio Scheibin vai fazer já, porque é notívago, né? Ele à noite costuma treinar, só não sei de Júlio Nascimento, como está a vida fitness de Júlio Nascimento. Não tá, né? Não, né? Inexistente, né? Não tá. Não, mas vou voltar. Eu voltarei. Segunda-feira eu começo. Muito bem, e agora pegaram por baixo Eduardo Brock, tá sentindo ali o capitão dos caras e teve um cartão amarelo. O Léo Toninho deu pra pegar quem foi aí, não? Não peguei, viu, Roger? Yuri, ó, então um atacante camisa número 9, muito obrigado, Gabriel Castro. Talvez na chegada, né, pra cima ali do capitão da equipe do Cruzeiro, jogador do Cruzeiro caído, o Yuri também agora recebe cartão amarelo. Não estava pendurado, fica aí à disposição pro jogo diante da equipe do Bahia. Tentou ali uma bicicleta, mas acabou pegando na boca do estômago ali do jogador do Cruzeiro. Jogada meio tonha, viu, meu caro Roger? O Pesolano chamou o Kaique, hein? Chamou o Kaique, que, se eu não me engano, de origem é lateral esquerdo, tá lá conversando com o Kaique. O Pesolano que ficou possesso no primeiro tempo com o Marco Wagner do Nascimento Magalhães. Um jogo cheio de polêmica, 8:16. Futebol é segundo tempo. Guarani com praticamente sem nenhum risco de queda. Ao viver de fazer na sexta a melhor campanha do retorno até aqui. A equipe do Cruzeiro, já campeão da Série B, com acesso garantido. São 3 jogos sem vencer. Tá indo pro 4º jogo sem vencer, hein? Na sua 3ª participação de Série B de Campeonato Brasileiro. E é isso mesmo, ele vai meter o Kaique e vai tirar o Edu. Vem aí a alteração no Cruzeiro. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou, portanto, o Cruzeiro, saiu 99 Edu. 99 Edu deixou gramado e entrou 46 Kaique. O Edu passou em branco, é grandalhão, aquele jogador que a bola tem que chegar numa conjuntura, num contexto. Uma conjectura igual essa daqui não dá pra ele, né, Gabriel Castro? E agora muda o esquema, coloca o Luvanor mais centralizado, então é o homem que fica mais à frente do ataque. Volta com 4 homens de defesa, o Giovani Jesus pela direita, Kaique pela esquerda e os 2 zagueiros agora, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock. E aí é bola pro Jajá na correria e deixa o Luvanor ao lado dele. É a estratégia do Paulo Pesolano. E o que eu falei pro Leandro Vilela serve pro Yuri também, utilize a inteligência. Vem Guarani, setor direito do campo, vai pro solo o jogador do Bugre, olhou pro árbitro assistente, o Rodrigo Figueiredo Correia, FIFA do Rio de Janeiro. Ele falou que não foi nada, mas na sequência o Guarani já bate a carteira, já rouba de novo. Vem Lucas Ramon, setor direito, demora para cruzar, ele toca para Richard Rios, atrás com Persson, lançou a frente para Iago, serviu a frente para fazer o primeiro, bateu pro gol, Yuri Tanque, é gol! Isaac!
Guarani. Por último para fazer o gol. Ele não perdoa. Isaac marca e faz a festa da galera bugrina em todo o planeta. Quando nesse momento uma confusão generalizada no Mineirão. Edu, que já saiu, partiu pra porrada. Apela ao time do Cruzeiro. Toma o gol tardiamente, já era pra estar perdendo há muito tempo, não se conforma. Tá revoltadinho o time da Raposa. Fica caladinho o estádio do Mineirão, mas quem manda no placar é o Bugrão, agora Guarani, no placar da CBN. Guarani 1, Cruzeiro nada. E que enfiada de bola foi essa do Iago, com açúcar. Isaac sai batendo no peito, o Bugrão na frente, Léo Toninho. Vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Rafael Cabral, como você mesmo disse. Que visão da jogada que começou com o Persson entrando aí no segundo tempo e o Isaac no lugar certo, na hora certa, acabou tocando ali pro... Na verdade, recebeu a bola, né? O Isaac dentro ali da grande área. O detalhe é que no limite, hein? Tava no limite ali entre a posição de impedimento e a posição normal. Camisa de número 21, bateu na saída do goleirão do Cruzeiro. Abre o placar, Roger Williams. Que momento, o Bugrão na frente. Cruzeiro 0, Guarani 1. Gabriel Castro, 3 detalhes. Primeiro, a jogada linda do Iago. Segundo, a finalização do Isaac. Essa bola, ela tava entrando. Se não entrasse, o Yuri Tanque tava lá. Teve um jogador do Cruzeiro também que entrou com bola e tudo no carrinho. Eu acho que o gol vai ser dado pro Isaac. Sim. O Yuri Tanque ficou com aquele gostinho, né? Quase de fazer o gol. E depois essa pataquada, cara. O Edu foi expulso. O Edu tá sendo expulso agora. Mais uma expulsão do Cruzeiro. O Guarani tira o Cruzeiro do sério no estádio do Mineirão, Gabriel Castro. E uma jogada muito bem trabalhada, né? Que era aquilo que a gente estava falando, pro Guarani não entrar na correria da equipe do Cruzeiro, como tem 2 jogadores a mais, tocar essa bola, porque uma hora vai encontrar espaço. Encontrou no toque do Isaac, no toque do Iago, o Isaac invadiu a área e aí tocou na saída do Rafael Cabral. Belo gol do meia bugrino, estava um pouquinho sumido do primeiro tempo, mas que conseguiu aparecer neste segundo tempo para fazer mais uma vez um gol importantíssimo. Então o Bugre abre o marcador, o Cruzeiro perdeu a cabeça, é a terceira expulsão de atletas de linha. O Edu já tinha sido substituído, mas o Guarani segue com 2 homens a mais e agora com 1-0 no marcador pode jogar muito mais tranquilo, Roger. Lance revisado, Adriano Milkiewicz fazendo as linhas traçadas. A impressão que eu tenho é que a posição era legal do camisa 21 do Guarani. O Isaac no lance, vai ser confirmado o gol. Pois não? Só um detalhe, né, que ali o Richard Rios recebeu o cartão amarelo, né? Richard Rios estava pendurado, não encara o Bahia na próxima partida e talvez a confusão tenha começado porque o próprio número 18 do Guarani, na comemoração, acabou dando ali uma voadora ali na bandeirinha de escanteio e aí o camisa 99, o Edu, ficou possesso, foi lá falando que eu vi, que isso não pode, é na bandeira, algo nesse sentido. E aí o árbitro, né, o auxiliar, melhor dizendo, o Rodrigo Figueiredo, falou assim, mas você não pode fazer isso. Por mais que houve um erro, você não pode invadir o campo, falar que viu, arrumar confusão, por isso foi expulso o camisa 99, já no banco de reservas, recebe cartão amarelo, ali o Richard Rios, camisa 18 do Guarani. Que jogo maluco, o Guarani deixa a Raposa maluquinha no estádio do Mineirão. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca 14-26, bola rolando, jogo malucão, o Guarani com essa vitória. Aí metendo 2 vitórias no campeão brasileiro. Aqui lá, que coisa, e o placar é esse. Cruzeiro 0, Guarani só 1 por enquanto. Fábio Scheibe. Roger, com essa vitória o Bugre salta 3 posições, ultrapassa o Vila Nova, a Ponte Preta e o CRB e assume a 10ª colocação da Série B. Agora tem 47 pontos, Roger. Futebol Globo CBN. Cadê a tribo? Eu quero a tribo comigo. Na participação pelo 991869070 pelo YouTube. Quero essa galera participando. Guarani vai vencendo o campeão brasileiro. O Guarani vai fervendo pra cima da equipe de Minas Gerais. E tá permanecendo na Série B. Se tinha alguma dúvida, Gabriel Castro, essa vitória agora não tem mais dúvida não. Não tem matemática que rebaixa o Guarani mais pra Série C. De acordo com os matemáticos, antes do início da partida era 0,02 Guarani de chance de rebaixamento.
com essa vitória matematicamente garantido na Série B do ano que vem e vence com a autoridade Cruzeiro. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Participação da galera, Júlio Nascimento. Um abraço pro Bruno do Alphaville, tá dizendo que o Isaac na lista dele também permanece para 2023. Isaac pertence ao Grêmio. O Fabrício Rocha, boa noite, amigos. Aqui é o Fabrício, sou estudante de jornalismo, estou voltando da faculdade de Sorocaba e ouvindo vocês. Admiro muito o trabalho de Roger Williams. Fabrício Rocha, um abraço para você, amigo. Valeu, Fabrício. Força aí, meu amigo. Obrigado pelas palavras. O Lucas Ramon fez uma falta um pouco mais cravinha. Cartão amarelo para ele. O Guarani também vai acumulando cartões amarelos, Altoninho. Exatamente, mais um jogador pendurado, hein? Além de Richard Rios, Lucas Ramon estava pendurado, recebeu o cartão amarelo. Não encara a equipe do Bahia. Tecnicamente, ali o Diogo Matheus volta para essa partida, né? De qualquer forma, o Lucas Ramon durante o campeonato foi muitas das vezes ali suplente, mas o Guarani também perdendo mais um jogador para a próxima rodada. Guarani subindo a 10ª posição, quem diria, 10º colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro. Vai dando alguns moles para a equipe do Cruzeiro, né, Gabriel Castro? Não pode com 2 a mais tomar cartões amarelos, deixar o Cruzeiro tocar passes do campo, seu campo defensivo, campo de ataque da equipe da Raposa. Da mesma maneira que não pode entrar na correria do Cruzeiro, então tem que segurar o jogo, manter a posse de bola, e essa posse de bola tem que ser do meio campo para frente, precisa manter a cabeça no lugar. Deixa o nervosismo para a equipe do Cruzeiro, faz o seu jogo. O Guarani continua com os 11 jogadores de linha, mantém isso até o final, cabeça no lugar para conquistar essa vitória que é importantíssima e que, claro, dá uma moral muito grande. 17h33, tem um chamado na informação, Léo Toninho. Ia comentar que desses últimos 6 jogos, 5 vitórias, né? Caso concretize esse resultado, olha o Guarani pro ataque. Rios toca essa bola para Isaac, autor do gol do Guarani, coloca na grande área, corta por baixo, o zagueiro mete para fora, escanteio Guarani. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quarto escanteio para o Guarani contra 3 da equipe do Cruzeiro. Prepara alterações, já o técnico Mozart vai movimentar, vai girar o time, já tem alterações. Quem? Madison e Ludic. Matheus Ludic, depois de tanto tempo, porque o Lucas Ramon ganhou o cartão amarelo. Pois não? Vai sair o Lucas Ramon e também o Richard Rios, os 2 amarelados. Você sabe quem que fez gol no Cruzeiro na vitória de 1-0 aqui no Brinco? Matheus Ludic de cabeça. Matheus Ludic. Ele vem aí voltando de lesão. Eu gosto do Matheus Ludic, pra mim, melhor lateral direito do Guarani. Escanteio, vem, bola aberta, segundo pau, toque de cabeça. Zagueirão subiu mais alto que todo mundo, meteu essa bola pra fora, passou a esquerda do gol, Léo Toninho. Exatamente, foi ali praticamente no segundo pau, mas um pouco distante, né? Acabou cabeceando na bola, uma bola firme e forte ali, a bola passou à esquerda do goleirão Rafael Cabral. Detalhe que eu ia completar que o Guarani nos últimos 6 jogos tem 5 vitórias, a 6ª, né? Talvez agora a 5ª melhor campanha, uma recuperação completamente forte ali da equipe do Guarani. Um Guarani que talvez já pode realmente colocar o risco no chão e pensar no Campeonato Paulista. 18h55, já mexe o Guarani. Richard Rios toca essa bola pela direita no campo defensivo. O time do Guarani vem trabalhando com Lucas Ramon. Lucas Ramon deixa essa bola curta à frente para o camisa 8, Eduardo Persson. Passe curto e perigoso. Perigoso demais para Yuri Tanque, ele consegue fazer a evolução do jogo, tocando para Iago. Vem por baixo na marcação, colocando para fora o Kaique, que entrou no segundo tempo no Cruzeiro, metendo para fora. Arremesso lateral para a equipe visitante bater. 49% da posse é para o Cruzeiro. O Guarani vira na posse da bola, já está comandando o jogo, com 51% da posse da bola no campo. E vem aí as alterações do Bugre. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe do Guarani, saiu realmente Lucas Ramon deixou o gramado, entrou 2 Matheus Ludic, e quem deixou o gramado também foi o Richard Rios, outro jogador que estava amarelado, na verdade, que recebeu o cartão amarelo, outro jogador junto com o Lucas Ramon que não encara a equipe do Bahia, saiu 18 Richard Rios para a entrada do 98 Madison. Tempo passa, a bola rola, a CBN em Campinas marca. Comigo Elton Grimaldi na mesma edição, colocando você dentro do estádio do Mineirão em BH. Tá com um bom público, mas tá caladinho, tá atônito de ver a equipe da Raposa estranha hoje contra o Guarani. E o placar é esse: Cruzeiro 0, Guarani 1. Central da bola.
O STJD interditou o estádio Ilha do Retiro após invasão de torcedores no último domingo no duelo entre Sport e Vasco pela Série B do Brasileiro. O tribunal também determinou que o Sport mande seus jogos de portões fechados, que não tenha direito a ingressos para seus torcedores quando forem visitantes. O Ceará, que também teve invasão de campo dos seus torcedores na partida contra o Cuiabá pela Série A, sofreu as mesmas punições, porém o estádio Castelão não foi interditado. Liderança absoluta no Ibope em Campinas, muito obrigado pelo seu carinho. O Ibope está confirmando, hein, há muito tempo esse projeto novo da CBN. Desde o começo do ano nós estamos na ponta. Como o Cruzeiro ficou na ponta o Campeonato Brasileiro da Série B inteiro, nesse campeonato das emissoras de Campinas, estamos na frente. Muito obrigado pelo carinho. Persson caído porque o Giovanni Jesus chegou forte, dando uma cotovelada de cima para baixo, tanto que recebeu o cartão, Léo Toninho. Exatamente, gostei da cotovelada, viu, olha. Camisa aí 42, Giovanni Jesus recebe amarelo, não está pendurado, mas sentindo, parece que o rosto, realmente, ali a região do rosto, já recebendo atendimento médico, lá no canto esquerdo, né, ataque do Guarani, direito, defesa da equipe do Cruzeiro, jogo parado com um tiro de meta para a equipe da casa. Gabriel Castro, as alterações, o técnico Mozart. Mozart mexe principalmente no meio-campo e na lateral, com os jogadores que estavam amarelados. Inteligente, esperto. Daqui a pouco você pode ter certeza, o único jogador que tem cartão amarelo da equipe do Guarani é o Yuri. Então já a gente deve ter a presença do Gênison. É que é importante manter o Yuri ali, porque vive uma boa fase, é artilheiro e é um placar magro até agora, 1-0. Então o Guarani precisa ampliar o quanto antes. Tem essa superioridade que é importantíssima de 2 jogadores e precisa fazer o quanto antes esse segundo gol. Mas quem desce é o Cruzeiro, Giovanni Jesus na área, derrubado. Ele vai dar a falta. E a um palmo seria pênalti. Guarani, sendo Guarani, Mike faz a falta, recebe cartão de novo. Um palmo seria pênalti. Vindo ali pelo canto direito, realmente, ó, coisa de um passo mesmo, seria pênalti, foi no limite. Não sei ao certo se ele ficou bravo com a não composição da marcação do Guarani, ou talvez com a falta, né? Mas de qualquer forma, a Mike, camisa 56, recebe o cartão amarelo ali no canto direito, ataque da equipe do Cruzeiro, no limite para ser pênalti. Só um detalhe, viu, Roger? Com relação aos jogadores que fizeram a diferença do Guarani no retorno, digamos assim, os jogadores novatos, né, que vieram depois ou durante a competição em andamento, o Guarani acabou marcando 19 gols no retorno e 11 saíram dos pés desses jogadores que foram contratados depois, ou seja, 58% aí dos gols vindo, né, dos pés desses jogadores. No caso do Yuri tem 6 gols, o Isaac agora tem 3, Gênison, o Edson e o Rios tem 1 cada um, então atualizando 12 gols de 20 marcados aí a equipe do Guarani passaram aos pés desses jogadores recém-contratados. E este é somente o 6º gol que toma o Cruzeiro jogando no Mineirão, em casa, só tinha sido vazado 5 vezes. E vai perdendo a primeira. Olha a importância dessa vitória do Guarani. Vai quebrando o tabu. É a primeira e única derrota por enquanto do Cruzeiro em casa na competição. Mas tem falta o time da casa. Tem falta. Vai Pedro Castro para a cobrança. Ele deixa a posição para o Leandro Brock. Bate Eduardo Brock. Digo, bola desviada para fora. Escanteio. Mas que perigo, hein? De novo, Guarani, por que tá fazendo isso, Guarani? Pois não, Léo, Toninho. Explodiu ali na barreira a cobrança de falta do capitão do time. Pede calma ali o Pesolano, né? Coloca ali igual a lá, Abel Ferreira. Calma, concentração. Escanteio ali no canto esquerdo a favor da equipe do Cruzeiro. Kozlinski abre o guarda-chuva aí. Gol da esquerda como se fosse no brinco. Gol do portão de entrada. Vai por levantamento, movimentação intensa na grande área. Placar de 1-0, vence o Guarani. Você ligado no futebol da CBN. Bola levantada no segundo pau, subiu de cabeça o zagueirão, Derlan tirou, rebote volta para já que é pelo meio de campo, ele escora essa bola para Pedro Castro, levanta na ponta esquerda, bate de qualquer forma Isaac bota essa bola para fora, teve desvio, dessa o Carioca não viu, a bola saiu, arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro, 26 dominando aqui no meio de campo, Oliveira toca essa bola atrás, abre de novo pelo lado esquerdo do campo, mais uma vez com o Eduardo Brock, é isso mesmo, tem 2 a mais o time do Guarani, e quem tem a posse da bola nesse momento é o Cruzeiro. E tem dificuldade de Derlan para sair para o jogo. Driblou perigosamente o atacante. E sai agora para o jogo. Lançou pelo setor esquerdo. Vem para o campo de ataque. Eduardo Persson domina. Para o jogo. Estuda a jogada com o Isaac. Lateralmente rola essa bola para o camisa 10. Giovanni Augusto. Marca de 25 minutos. Está vencendo o Guarani. Placar de 1-0. Tem que trocar passes aí, Guarani. No campo de ataque. Persson retrocede para Derlan. Derlan abre pela direita. Matheus Ludic. Engata uma quarta. Vai para cima. Boa sorte. Boa recuperação. Boa volta para você, garoto.
minuto. Eu gosto do seu futebol. Já toca para Iago. Iago sai da marcação, faz a finta bonita. Descarrega aqui atrás um grande ciclo. Não olhou para onde tocou. Por isso voltou Giovanni Augusto com dificuldade para consertar para a equipe do Guarani. Já abre pelo setor esquerdo para Mike. Vamos lá, garoto. Deixa essa bola para o autor do gol. Pro Isaac, voltou com o Mike. Mike com o Isaac. 25:50. Eu vou por giro. Tempo passa, a bola rola. CBN Campinas marca. 26 minutos, etapa final de jogo. Placar no Mineirão é esse: Cruzeiro 0, Guarani 1. Central da bola. A Ponte Preta anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato com o treinador Hélio dos Anjos até o fim de 2023. O treinador terá a missão de conseguir o acesso da Macaca da Série A2 do Paulistão do ano que vem. Futebol Globo CBN. Com a sua participação sempre pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp, que sempre toca muito aqui. Hoje no jogo polêmico e importante como esse, encontro de dois campeões. Muita gente participando, 26:40, já o Gabriel Castro vai comentar, porque aqui o Matheus Ludic cobra arremesso lateral na ponta direita até o Iago, voltou com o Ludic, tabela bonito, setor direito pelo lado direito do campo com o Madison, voltou com o Ludic, corta por baixo, chega mergulhando para fazer o toque para fora, o 29, William Oliveira, da lateral de novo para a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cruzeiro que nesse jogo volta a ter o técnico Pesolano, Paulo Pesolano do banco de reservas, ele cumpriu suspensão automática. Com certeza Gabriel não está gostando nada do que está vendo. Com certeza, né? Perdendo a partida, com 2 jogadores expulsos. Agora, é um Guarani que fica com a posse de bola, né? Neste momento tem mais de 80%, mas apenas administra, né? Não consegue finalizar, não consegue chegar com perigo. Fica nessa zona de ataque ali com o Persson jogando para um lado, o Ludic para o outro. Eu imprimiria um ritmo um pouco maior para conseguir fazer esse segundo gol e aí sim ficar mais tranquilo na partida. 1-0 é muito pouco pela vantagem numérica que o Guarani tem. Trabalha aqui pelo meio Eduardo Persson já tocou para o Matheus Ludic, 27:50, placar de 1-0, vence o Guarani. A bola chega até o Iago, cruza de qualquer jeito. Lá para a grande área, não chegou até o Yuri Tanque. Abana a cabeça o Yuri Tanque, já está cansado também, deve ser a próxima alteração do time do Guarani. 28, agora dá contra-golpe, sempre o lançamento pro Jajá, é o único homem lá à frente da equipe do Cruzeiro, que tenta apertar a saída de bola. Mas é muita vantagem, né, Gabriel Castro? Onde você olha tem um jogador de verde, né? No futebol competitivo de hoje, né, 2 expulsões fazem muita diferença, então Guarani bem postado em campo, bem distribuído, tem uma vantagem muito grande, por isso que a gente cobra que essa vantagem fique também no placar e o 2-0 refletiria isso. Derlan trabalha pelo lado esquerdo do campo, já está no campo de ataque o time do Guarani, volta para o campo defensivo mais pertinho da risca divisória com o Derlan. O zagueiro traz a bola do jogo, empurra lateralmente para a presença do camisa 8, o Eduardo Persson. Persson vai para cima, chuteira verde da cor marca texto, vira lateralmente para Madison, seu companheiro de volância, já abre pela direita para Iago. O Iago está como se fosse um lateral direito, falso mais pela direita, mais à frente, e o Ludic um pouquinho mais atrás. Já abre para Madison, levanta no segundo pau, chute de cabeça para tirar o William Oliveira. Rebote volta para o 90, Luvanô, toca errado, o Madison vem para ganhar e perde no pé de ferro por baixo para Oliveira. Tirou o pezinho, hein? Madison, essa aí você deu contra-golpe para os caras, ó. E aí, já desce para a equipe do Cruzeiro. Só que toca mal. Recuperação para a sorte da equipe do Guarani. Vem com o Persson de novo. Entrou muito atento no jogo. O Persson já tocou para Giovanni Augusto. Soltou com o Isaac. Já foi o Giovanni para a ponta esquerda. Isaac deu a opção de tocar para o Yuri Tanque à frente. Devolveu para o 10. Pela ponta esquerda, Giovanni devolveu para Isaac sem impedimento, com impedimento, sem impedimento. Botou com o Giovanni, meteu para Persson. Pode bater daí. Perna direita, bateu! Encaixa firme, Rafael Cabral. Deixa eu fazer um aleluia aqui, hein? Poxa, 29:47 do segundo tempo, com 2 a mais, agora que o Guarani chuta pro gol, Léo Toninho. Tem qualidade, é uma das armas o Persson, né? Tem que arriscar mais, espaço tem, né, Roger? Mas olha, o detalhe é que o Iago, hein? Até com 2 a mais aí no jogo, parece que não se encaixa durante a partida. Não sei não se vai continuar no Guarani, viu? Acho que não só a diretoria, mas torcida sempre esperava um pouquinho mais de jogador. Jovem atleta, com certeza, mas não sei, tá meio desconectado, né, com a equipe, com o jogo do Guarani de forma geral. Pode só um adendo, por gentileza, o Mozart, né, a campanha do Guarani no retorno é muito interessante,
O Guarani vem de 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Ele falou, agora é o nosso momento que talvez se tivesse mais umas 5, 6 rodadas, o Guarani poderia brigar por algo a mais. Citou até um outro jogo, né, que a equipe do Guarani acabou vacilando durante a competição. Se lamenta um pouquinho, mas acha que esse momento do Guarani poderia sim ter algo a mais. Vai mexer o Guarani, tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. No Mineirão, o placar do jogo no segundo tempo é esse. Cruzeiro 0, Guarani 1. Central da bola, Fábio Taibi. Na quinta-feira, em jogo isolado pela Série A do Brasileiro, o São Paulo recebe o Curitiba às 8 horas da noite no Morumbi. O duelo é válido pela 29ª rodada Brasileirão da Série A. Alô, torcedor, comandando a jornada esportiva, líder de audiência no rádio de Campinas. Esta é a CBN em 99.1, no AM 1390, nas redes sociais, no nosso site também. Vem aí aquele momento que todo mundo ama. 89 alterações do jogo, para ficar bonito, para entrar jogador novo. Aquela numeração legal, a número 60, número 95, número 127, fica bonito. Posso chamar, Léo Toninho? Não, vou te esperar, eu sou camarada. Eu sou bonzinho com você, eu vou esperar. Foram 25 alterações, nós vamos esperar. O Luvanor, que eu falei 3 vezes o nome bonito, Luvanor, com 2 N's. Saiu, Bruno Rodrigues está entrando, já jogou na ponte. 32, falta para os caras, atenção, vai William Oliveira para a cobrança. Perna direita, parte, levanta, sobe de cabeça. Matheus Ludi que afasta, que bote caiu para a equipe do Guarani, vem com Iago, puxa o contra-golpe, lá vem o time do Guarani. Lá vem o Bugrão, ele rola essa bola, botou à frente do comando para Genison. Forte demais, ficou com ela Rafael Cabral. Alterações, milhares no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou bastante, Fih Roger. Vou começar pelo Guarani aqui. O Guarani acabou deixando ali o gramado 21 Isaac. Acho que sequei o 21 Isaac, hein? 21 Isaac para a entrada do 91 Genison. 91 Genison no lugar do 21. Saiu 9 o Yuri para a entrada do 88 Edson. 88 Edson. E pelos lados do Cruzeiro, hein? Saiu 21 Pedro Castro. Pedro Castro 21. Entrou 60 o Brenner. Saiu... Breno, perdão. Isso. Breno com a camisa de número 60. Saiu aí o camisa 90, Luvanor, para a entrada do 33, o Rodolfo. E saiu, portanto, o último jogador, o 18, já para a entrada do 9, o Bruno Rodrigues. Gabriel Castro, explica para quem está em casa agora, tem 2 times novos em campo, né, praticamente. Exatamente, o Guarani, ele tá numa formação de 4-2, com 2 volantes, que são o Eduardo Persson e o Madison. Um jogador de meio campo, que é o Giovanni Augusto, que é o meia, e depois 3 atacantes. Então fica com o Iago de um lado, o Edson de outro lado e o Genison centralizado. É uma formação diferente do Guarani. Ele entrou com o Yuri Tanque como centroavante e o Giovanni Augusto Isaac abastecendo o centroavante. Agora é diferente, o centroavante é o Genison, que entra no lugar do Yuri, mas tem mais um atacante, então ele tira um meia, que é o Isaac, e ele coloca, portanto, o Edson, que é um atacante. E o Cruzeiro, ele renova então a sua formação, fica com uma equipe de muita correria, porque o Breno tem essa característica, o Rodolfo tem essa característica, que é um jogador canhoto, e tem o Bruno Rodrigues, aquele mesmo que já passou por Campinas aqui pela Ponte, também pelo São Paulo. É um Cruzeiro que fica perigoso e que nos últimos 10 minutos o Pesolano utilizou a estratégia que vai atacar o Guarani. E vem com Bruno Rodrigo, ponta à esquerda, bate cruzado, Maurício Kozlinski. Defende o goleiro do Bugre no chutaço do camisa 9. Esse aí não é já não. Esse aí é cara que tem habilidade, viu, Léo Toninho? É o camisa número 9, exigiu uma grande defesa, realmente foi buscar no cantinho o goleirão da equipe do Guarani num vacilo, né? 2 a mais com muito espaço, né? Ou tendo muitos jogadores ali para marcação, realmente deixou bater de fora ali da
da grande área, o camisa número 9, um pouco encoberto, teve o desvio no meio do caminho do 28 sim, né? O João Vitor foi buscar um cantinho atento, capitão do Guarani, depois do lance seguiu falta, canto esquerdo, pós de bola por Bug. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vem Bugrão, ponta esquerda, Jenison, acionado o grandalhão, sai da área, protege, contra a marcação do seu contrário, lá do outro lado, Eduardo Brock vem na marcação, ele soltou a bola pelo lado esquerdo para Mike com Persson, trabalhou, pé da direita, atenção, arredondou, tocou para Max, entrou na área, vai o próprio Persson de ladrão para tirar, ela sobrou com o Iago, costurou, pé da direita, bateu mal, à esquerda do gol, Léo Toninho. Bateu mal de novo ali o camisa 97, o Iago, não é um ranço pra cima do jogador não, viu? Mas recebeu ali na grande área, ele acaba perdendo um pouco dos recursos, tentando bastante, né? Jovem atleta, dessa vez bateu ali com o canto direito. Só um detalhe, você falou muito bem do Giovanni Augusto, né? Ele que tem 40 jogos, ou de 40 jogos do Guarani até agora em 2022, 36 ele foi titular. Tem 7 gols, 2 assistências e tem aí contrato até o final do Campeonato Paulista. Aí depois, possivelmente, vai ser feita aí uma análise e continua para a Série B desse próximo ano de 23, viu, Roger? São 22 graus a temperatura em BH. O Guarani tá ganhando do campeão brasileiro. Dentro do Mineirão, coisa que nenhuma equipe conseguiu nesse ano. Tá quebrando o jejum da equipe da Raposa. E tá ficando na Série B. Se faltava alguma coisa, pra mim não faltava nada. Agora não falta rigorosamente nada o Guarani, com vitória em cima do Cruzeiro aqui em Campinas e lá em BH. Que sequência maravilhosa, e tá chegando simplesmente a 10ª posição do campeonato. Domina pelo lado esquerdo do campo o time do Guarani. Já é aberta essa bola pelo Mike aqui no setor intermediário para o Persson. Na cabeça do grande círculo, descarrega atrás para João Vitor. João Vitor traz essa bola pela direita, abrindo com o Giovanni Augusto. Passou pedindo o Matheus Ludwig, tocou para ele. Ludwig depois entrega mal essa bola na ponta direita. É que o Guarani também dá umas falhadas, né, Gabriel Castro? Porque se apertasse mais, era para estar 2, 3. Tá administrando. É passes demais, né? Tá administrando o jogo, mas deixa perigoso para esses últimos minutos, porque o Cruzeiro fez as alterações, está com uma equipe muito melhor agora em campo, com o Rodolfo, com o Breno, com o Bruno Rodrigues. O Guarani está flertando com o perigo. Vence por 1-0, o Jenison já desperdiçou uma oportunidade, o Iago desperdiçou outra também. O Guarani precisa se ligar nesse final de partida para fazer o segundo jogo e finalizar a partida. Concordo com você. O Guarani tá dando sopa para o azar. E vem para o setor esquerdo com o Mike. Cruza na boca do gol, é para pintar o segundo. Sobe de cabeça, tirou o Eduardo. Voltou para Persson, bateu pro gol. Carimbou a zaga rosa, porque hoje o Cruzeiro joga de rosa. Vem Mike, atenção. É Matheus Lutz que digo. Agora sim, ele abre pelo setor esquerdo do campo. Edson Carioca tá por lá. Já rola essa bola, bate pro gol. Nossa, quando foi chutar, escorregou. Levanta aí, Edson. Se precisar, troca a sola da chuteira, meu amigo. 38. E aí tem uma falta de ataque da equipe do Guarani. Bola para o Cruzeiro. Vai dando sopa para o azar o Guarani. Vence por 1-0, mas vai deixando o Cruzeiro com opção nos contragolpes. E a última derrota do Guarani para o Cruzeiro foi em 2020. No dia 11/8 no Brinco. 3-2 na Série B. De lá para cá, 4 jogos com 1 vitória, 3 empates. Com estes serão 2 vitórias e 3 empates. Está vencendo o Guarani. E o Cruzeiro está virando freguês realmente do Guarani. Impressionante. Vem para o campo de ataque Cruzeiro. Quer tirar isso. Quer tirar essa cisma. A bola é aberta para bater pro gol. Bruno Rodrigo de longe. Aí quer demais, né, Deltoninho? Para fora pela linha de fundo. Arriscou ali para a sorte do Guarani. Não trabalhou praticamente nesse último passe aí a equipe do Cruzeiro, né? O Kozlinski também, mais uma vez, fala ali com seus jogadores, com seus companheiros, né? Para melhorar um pouquinho mais essa marcação, fechar os espaços, mas já sai ali em tiro de meta. Segundo tempo, o Bugrão vencendo. No primeiro turno também deu Bugre 1-0. O gol de Matheus Lud, que aos 12 do primeiro tempo naquela ocasião foi de cabeça. Trabalha a bola, tenta pegar lá pelo setor esquerdo do Jenison. Ele se perde com bola e tudo pela linha de lado, não adianta reclamar. O Oliveira estava na jogada. O toque por último foi do atleta do Guarani. Lateral para a equipe do Cruzeiro. Gabriel Castro, você acalme o coração do Bugrino que está em casa. Que está roendo a unha, está achando que o Guarani vai vencer, mas o Guarani vai entregando umas bolas fáceis para a equipe da casa.
Vence por 1-0, tem mais posse de bola, a equipe bugrina precisa tomar cuidado com o contra-ataque. Quem precisa aparecer neste momento é Giovanni Augusto, né? Para distribuir esse jogo, para deixar o Iago em campo, colocar o Gênison também, tocando a bola, tem que fazer isso que está fazendo agora. Faz a proteção, Gênison. Tá parado o jogo, já tem mais uma falta de ataque. Esses atacantes aí, esses vários que o Guarani colocou agora, só estão fazendo falta de ataque. Mais uma e tem cartão amarelo. O Gênison, em camisa 91, não estava pendurado. Camisa 91 do Guarani acabou recebendo cartão amarelo. Não gosta nada ali da marcação. Amarelou para o jogador bugrino. Parece ter ou uma anotação ou uma revisão. O certo é que o jogo está parado finalzinho do segundo tempo, viu, Roger? Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 40 minutos, etapa final de jogo no Mineirão. O placar é esse. Cruzeiro 0. Guarani 1. Tá vencendo o Bugre. Fábio Scheibe. Roger, há pouco o Léo falou sobre a boa campanha do Guarani no retorno da Série B e o desempenho do Bugre pode ser constatado pelos números na tabela. Nesse momento, com essa vitória, o Guarani está alcançando a 4ª melhor campanha do retorno, chegando aos 29 pontos conquistados nesse segundo turno. Futebol Globo CBN. Líder de audiência em Campinas, Gabriel Castro. Últimas 10 rodadas, Roger, foram 8 vitórias do Guarani, apenas 2 derrotas. Nas últimas 10 rodadas, o Guarani é líder, a equipe que mais pontuou, por isso dessa arrancada é o 10º colocado. Edson Carioca é contra-golpe para o Guarani, prendeu a bola em seus pés. Muito fome. Dá a bola para ele, Léo Tonen. Camisa 88. Leva pra casa, rapaz. É que ele olhou do lado, tinha o Isaac. Talvez ele falou, ih, rapaz, deixa eu tentar arriscar aqui. Só um detalhe importante, né? Público em renda, viu, Roger? Público total, ó, 21.491, 21.491 para uma renda de R$451.018. Cruzeiro que tem uma média de público de 36.740, tá um público abaixo hoje, né? 21.491, média altíssima do Cruzeiro de quase 37 mil por jogo. No total de 624 mil pessoas passando em 17 jogos até o início dessa rodada lá pelo estádio do Mineirão. O Bahia, pra você ter uma ideia, é o segundo colocado em média de público, né? Com 28.900. Quase 10 mil a mais o Cruzeiro do que o segundo colocado em termos de público nesse campeonato da Série B. A galera cruzeirense gostou demais desse Cruzeiro. Abraçou esse Cruzeiro que é campeão brasileiro da Série B. 42-25, Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Domina Madison, vai pro solo, o árbitro em cima, não marcou a falta. Ele se jogou, na verdade, né? Contra a marcação do Rodolfo, que agora desce para o campo de ataque, o camisa 9, Bruno Rodrigo. Vem por baixo, rouba o Iago, sem falta, desce para o campo de ataque. Iago fez o break, tocou lateralmente para Eduardo Persson, encontrão. Agora sim, falta. E aí o cara esquentadinho, mete o pé na bola, o Breno. O destemperado time do Cruzeiro vai ter mais um cartão, Léo Tonin. Camisa de número 60, Breno, recebe ali, portanto, cartão amarelo. Já vem mais uma mudança ali pelos lados do Cruzeiro, viu, Roger? Mais uma, hein? Mais uma, e anote aí no seu caderninho aí. Já dá dá uma apagada já eu confirmo, ó, entrando camisa de número 70, o Juan Christian. Já confirmo quem sai, viu, Roger? Alteração na equipe do Cruzeiro. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Portanto, saiu camisa de número 29. Ali o William Oliveira. O William Oliveira deixou o gramado com a 29 para a entrada aí sim do 70, Juan Christian. Conhece o Juan Christian, Gabriel Castro? Atacante, tem apenas 21 anos e aí então jogou no Azures, que veio inclusive o Jamerson para o Guarani e o Richelli para a Ponte Preta. É um jogador novo e mais um atacante, então é o que o Pesolano estava esperando para esse final de jogo, uma equipe bastante ofensiva puxando o contra-ataque e agora tem, para variar, uma confusão no final do jogo. Mais uma confusão, Gabriel Castro sabe de tudo, eu joguei para ele, Juan Christian, o homem falou até o sangue, o tipo sanguíneo que tem o camisa 70 da equipe do Cruzeiro. E aí a confusão, 2 jogadores para cima do Persson, né? Inclusive o Bruno Rodrigo, Persson ficou sentindo ali. Os caras do Cruzeiro estão completamente desequilibrados, cara. Essa é a grande verdade. Mas parece que deixou o pé ali, hein?
Tudo bem que foi um lance, né? O Persson acabou sentando próximo ali na bola, mas de qualquer forma, vocês falaram do Jamerson, né? Líder Esse de jogo não vai assistências da terminar equipe, bem. hein? Pois não, Jamerson? 7 assistências, volta aí diante da equipe do Bahia. No próximo jogo tem Jamerson de volta, Bahia, sexta, dia 28/10, só às 19 horas. Vai ter muito tempo o Guarani para descansar. Volta a jogar contra o Bahia só na outra sexta. Essa é a verdade. 45 minutos. Goleirão do Bahia que foi para a área nessa cobrança do escanteio. Volta correndo agora. O placar de 1-0 para a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos até 49. Deu 4 minutos o árbitro da FIFA, Wagner do Nascimento Magalhães, de São João do Meriti. Ele que é da FIFA. E que apitou o jogo hoje com muito pulso, hein? Expulsando 3 do Cruzeiro, 1 do banco de reservas e 2 da linha. Domina Gemison da equipe do Guarani. Vem pro lado esquerdo, Gemison volta no próximo jogo. Bola colocada para fora pelo capitão Eduardo Brock. Escanteio para o Bugrão. 5º escanteio no jogo para o Guarani. 5-4 em escanteios. O Guarani deu 21 finalizações contra 6 do Cruzeiro. Um jogo inteiro ao Alviverde Campineiro. O Guarani vai vencendo, vai chegando a 47 pontos. 10ª colocação. Tchau, fantasma do rebaixamento. Vem escanteio aí, os grandalhões estão na área. Atenção, é escanteio de lá pra cá, gol da direita. Vamos lá, Guarani, quem sabe na bola parada pra fazer o segundo gol e fazer a emoção dessa galera. Essa galera que espera uma vitória fora de casa, a primeira que o Cruzeiro vai sofrer nesse Campeonato Brasileiro jogando no Mineirão. O Guarani tá quebrando esse tabu, mas vem para o campo de ataque agora. O Bruno Rodrigo tenta puxar o contragolpe, é desarmado. 46-40, lá pelo setor esquerdo vem Guarani, Giovanni Augusto. Lá vem o Maestro, rolou essa bola para o zagueirão. Derlan foi para a área, derrubado. Ele se desequilibrou, meteu a mão na bola, falta de ataque, bola para a equipe do Cruzeiro bater, Del Toninho. Dentro da grande área, o Guarani ele acaba se perdendo na jogada, né? O Derlan estava dentro da grande área para tentar um arremate, sendo que o Guarani tem 2 jogadores a mais, né? Falta já foi batida, finalzinho aí de segundo tempo. Guarani vencendo, viu, Roger? Guarani vence com placar de 1-0. Aberta a bola pelo setor direito para a equipe do Cruzeiro, muito forte, Oliveira não chega. Cai extenuado. Vai perdendo o jogo a equipe do Cruzeiro. Há que se destacar também, Gabriel Castro, a valentia do Cruzeiro, hein? Botou a língua pra fora, correu demais. O Paulo Pesolano usou tudo que tinha, o que não tinha pra segurar. Perdeu só de 1-0. Olha, atacou bem no segundo tempo ainda. Questão de estratégia, né? Então jogou fechadinho neste segundo tempo, deixou o Guarani administrar a partida para no final colocar atacantes para fazer uma correria e tentar, quem sabe, fazer esse gol de empate. Tem 1 minuto para tentar conseguir o que seria heróico para a equipe do Cruzeiro. Bom, se o jogo tiver mais 10 minutos, mais 10 cartões, mas teve um agora há pouco. É pro Persson, hein? É impressionante. Estava pendurado no Encaro Bahia também. Olha o Bruno Rodrigues, vai pra cima, desarmado, falta! O que eu falei? Vem cartão aí. Pra Madison, me parece, Madison 98 no Guarani. Iago, deixa eu ver se é ele. Iago, né? Iago, cartão amarelo pra ele, pegaram o Bruno Rodrigues, falta para o Cruzeiro. 48, Léo Toninho. Mariolô, mas não estava pendurado. Ele fala alguma coisa ali com os seus companheiros. O certo é que o 97 recebe a cartão. Não tem mais espaço para anotar nada não, viu, Roger? É, realmente, o jogo dos cartões. Jogo extremamente violento, né? Com cartões vermelhos, com cartões amarelos. 7 cartões amarelos para o Guarani, 4 para o Cruzeiro. 11 cartões no total e tem falta a equipe da casa para bater. Vermelho teve mais 2. Só de amarelo. Não, 3, teve um no banco de reservas, né? É, mas o Edu, né? Tem mais Comissão 4. técnica. 4 vermelhos e 11 amarelos. Falta para o Cruzeiro, Bruno Rodrigues vai para a cobrança e o goleirão foi lá, hein? Rafael Cabral foi lá. Que momento é esse contra o Guarani? A favor do Cruzeiro, vai ser o último lance. Já estamos com 49-15. Bruno Rodrigues para a bola, ficou na barreira. Volta para ele. O que vai acontecer? O coração vem na boca. Para mim, uma falta de ataque. O árbitro não deu, vai dar lateral para a equipe do Guarani, para a equipe do Cruzeiro. Pode terminar se quiser. 49-28. Dramático o jogo. Ele vai apitar. Leva, apita a boca, apita o árbitro. O Guarani vence o Cruzeiro, a única derrota
Cruzeirense em casa é para o campeão brasileiro de 78. Cruzeiro. 0. Guarani. 1. Vence o Guarani. Alô, torcedor, uma noite histórica para o Bugre. Vence o campeão brasileiro. A noite hoje é alviverde. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. Que jogo, meus amigos. 11h28. Termina no Mineirão. Cai a invencibilidade do campeão Cruzeiro em casa. Vitória do Guarani para matematicamente oficializar o Bugre também na Série B da próxima temporada. Uma vitória de vários pontos. Primeiro, pela dramaticidade do jogo. Segundo, porque o Guarani faz 6 pontos contra o melhor time do campeonato. E terceiro, pela primeira vez, daqui a pouco o Fábio Chaib vai falar, o Guarani aparece no top 10 da Série B do Campeonato Brasileiro, consolidando aquela que é uma das grandes reações recentes em termos de Série B. Foram 23 rodadas na zona de rebaixamento. Olha onde o Guarani vai parar agora na tabela. É uma grande campanha, uma grande recuperação. Parabéns aí ao trabalho do técnico Moser e os seus membros da comissão técnica e jogadores. Léo Tonin, muita atenção no Mineirão, hein, Léo Tonin? Exatamente, até um princípio de confusão, mas antes disso, camisa 21, né? O autor do gol bugrino, Isaac, falando no microfone do CBN. O objetivo alcançado, né? Queria glorificar a Deus, porque Ele é bom independente de qualquer situação. E a gente sai feliz, né? Com o objetivo alcançado. Então acho que o nosso dever foi cumprido. E queria aproveitar o momento para dedicar esse gol ao meu pai. Ele é conhecido como Hino e ele falou que, conversando comigo durante a semana, falou que o sonho dele era que eu fizesse um gol aqui. Então eu dedico para ele esse gol. Tá aí, dedicando ao pai. Um grande abraço ao Francisco Tonin também, o rei do torresmo, falou camisa de número 21, Isaac. O detalhe é que realmente o Guarani 10º colocado com 47 pontos ganhos, né, o Guarani. E um detalhe também que o Mozart, ele fez uma campanha de recuperação também com o CSA, claro que tinha mais rodados, o CSA quase, naquele momento, acabou subindo, hoje briga pelo rebaixamento, mas bom trabalho do técnico Mozart, lembrando que desde quando entrou conseguiu aí 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas comandando a equipe do Guarani. Portanto, Julião, o Bugrão venceu 1-0 fora de casa. Pois é, grande vitória do Guarani no Mineirão. Gabriel Castro, vitória para dar moral e mostrar ainda mais agora com números o que foi essa recuperação do Bugre, oficialmente garantido na Série B do ano que vem. E merecida a vitória diante do líder Cruzeiro, coloca aí a primeira derrota do Cruzeiro em casa, um Guarani que jogou com inteligência, com cabeça no lugar, taticamente não fez nenhuma invenção e aí abriu espaço com o Isaac, com o Iago, a vitória heróica do Guarani no Mineirão, 1-0 para cima do Cruzeiro, permanência no Campeonato Brasileiro da Série B e um passo importante também para tentar essa classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, Júlio. Bom, daqui a pouco a gente volta a abordar aqui aspectos do jogo, caraca do jogo, comentário da partida, tem tudo isso para a gente abordar aqui na CBN. Agora são 11h30. Futebol do CBN. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Cruzeiro. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você merece o melhor. Conheça o futuro maior prédio de Valinhos, o Milão Residencial. É o lançamento mais aguardado da cidade, numa localização única, próximo da Santa Casa e com fácil acesso para Campinas e principais rodovias da região. Apartamentos de 84 e duplex de 132 metros quadrados, todos com varanda gourmet e vista espetacular da natureza preservada ao redor. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Central da Bola, Guarani e Cruzeiro. Apresentação, Júlio Nascimento. Deu bugre, hein? De 6 pontos disputados contra o campeão Cruzeiro, 6 pontos garantidos na tabela do Guarani. Grande campanha. Antes do craque do jogo, meu caro Fábio Scheibe, pra onde vai o Guarani nessa tabela? E agora, oficialmente, o time garantido também na Série B. Já tínhamos 99,9% de chance do Guarani seguir na Série B. Era mais uma questão protocolar, de matemática. Mas o que chama a atenção é essa ascensão, esse pulo que dá o bugre com a vitória hoje contra o Cruzeiro, né, Fábio? Pois não, Júlio. Vitória importantíssima do Guarani. O Guarani, com essa vitória, saltou 3 posições, passou o Vila Nova, Ponte Preta e o CRB e alcançou a 10ª colocação no campeonato. O Bugre agora tem 47 pontos, Júlio. Maravilha! E vamos então eleger o craque do jogo no Mineirão. Quem é que vai vencer? Quem é que vai levar a melhor? O craque do jogo. Vamos lá, começa por você, Gabi Castro, craque do jogo. Guarani vence 1-0, o time do Cruzeiro quebra a invencibilidade no Mineirão da Raposa. Primeiro, menção honrosa, né, Júlio Nascimento? Porque uma vitória como essa, diante do Cruzeiro, no Mineirão, nós temos muitos atletas, muitos candidatos, né? Primeiro eu vou dar pro Kozlinski, não fez grande defesa, não fez nenhuma intervenção importante no jogo, mas é um jogador que dá segurança para esse sistema defensivo e sempre na estocada do Cruzeiro, sempre no contra-ataque, ele estava na bola, ele estava próximo ali, intervenções importantes através de cruzamento, então menção honrosa para Kozlinski. Lucas Ramon deu conta do recado na lateral direita, o Diogo Matheus, quando não tiver condições, dá conta do recado, Lucas Ramon na lateral direita. A dupla de zaga do Guarani também impecável no duelo de hoje, João Vitor e o Derlan, conseguiu anular o Edu, depois caiu o Luvanor, o Jajá também fez o corre dele por ali, a dupla de zaga do Guarani deu conta do recado. Vou dar uma menção honrosa pro Richard Rios, que foi o craque do meu primeiro tempo, incansável, foi muito bem. Depois tomou o cartão amarelo, foi substituído no segundo tempo. Vou dar uma menção honrosa pro Iago também, que correu bastante, deu uma assistência importantíssima, mas ele foi o destaque, ele marcou o gol, ele teve a movimentação, invadiu a área, tirou do goleiro Rafael Cabral, garantiu os 3 pontos para a equipe bugrina, por isso Isaac, para mim, com o gol marcado, fica como o craque do jogo. Léo Tonin, quero o seu voto também, o craque do jogo no Mineirão. Boa, Julião, ficou o Isaac também, hein? Autor do gol, mas realmente o Richard Rios pelo primeiro tempo foi bem participativo, não fica à disposição, recebeu o 3º cartão amarelo para a próxima partida, mas portanto, camisa 21, Isaac, autor do gol. Roger Williams, não sei se o regulamento permite, pode votar em técnico, não? Deixa eu constar o regulamento, pode. A Mozart, né?
porque o cara teve uma frieza, diferente do Paulo Pesolano, né? Que botou pilha, né? O time do Cruzeiro tava hoje tremendo. Essa é a verdade. Pode me xingar aí os cruzeirenses. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Tem uma galera aqui de Belo Horizonte, hein? Tudo bem, ok. Não tremeu? Tantas expulsões, não tremeu? E o técnico Mozart foi lá e botou calma. Deixou todo mundo tranquilo, deixou todo mundo, né? Fez as alterações necessárias. Tudo bem, a menção honrosa, na minha opinião, vai pro Isaac, mas o craque do jogo hoje, pra mim, foi o técnico Mozart. Com primazia, pelo contexto da obra e pelo jogo de hoje. E pela recuperação, né? É o contexto da obra que desde quando ele chegou, o Guarani tava na lanterna, o 10º colocado, cara. E o céu é o limite pra esse Guarani aí. Impressionante. Roger, parabéns pelo trabalho. Brilhante transmissão, muita emoção no gol do Isaac. E Guarani agora oficialmente garantido na Série B. Que 2023 seja o ano mais próspero, mais tranquilo e mais positivo ainda para o Bugre. Com certeza, Júlio. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vem aí o próximo jogo, né? Bahia, sexta, só na outra. Às 19 horas. Meu destaque final pro retrospecto. São 38 vitórias. Atenção, cruzeirenses e bugrinos. 15 vitórias do Guarani, 11 empates, 12 vitórias apenas do Cruzeiro em Minas. Tá apertando, hein? 21 jogos, 6 vitórias do Bugre, 6 empates e 9 vitórias do Cruzeiro. Um abraço, Júlio, até a próxima. Esse Roger Williams brilhantemente transmitiu a vitória do Bugre contra o Cruzeiro 1-0. Isaac, com 2 votos, eleito craque do jogo. Guarani e Cruzeiro. Tarcísio me leva que eu te quero, me leva que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 e com ele eu vou. Tarcísio me leva que eu te quero, me leva que o futuro nos espera. Tarcísio é 10, meu governador, me leva. Coligação São Paulo pode mais. Chama no 13. Campinas, Socorro, Louveira e Tupi. É 13, Haddad é 13. Primeira com Jari no Jundiaí. É 13, Haddad é 13. Bragança, Hortolândia, Valinhos, Rio Claro. É 13, Haddad é 13. Em Piracicaba, Paulínia e Amparo. É 13, Haddad é 13. Em todo o estado, sim senhor. Haddad é o seu governador. Ligação Juntos com São Paulo. Haddad, depois que foi prefeito não voltou. Nem saudade ele deixou. Hoje tá jogando pedra, parece que não se lembra da lambança que deixou. Ciclovia que não serve, que a saúde não andou, que aumentou o meu busão e a segurança piorou. Na greve dos professores, só um céu ele entregou, que foi o pior prefeito e o povo reprovou. Coligação São Paulo pode mais. Coligação PL, PP e Republicanos. Vai continuar o Auxílio Brasil de R$600 pra população. Vai continuar governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar a verdade vencer na mentira com as bênçãos do Criador. Vai continuar gasolina barata e o emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. O futuro mais seguro é Bolsonaro presidente. Bolsonaro 22. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor de Lis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Que isso? Tarcísio, quer experimentar? Mas o que tem aí? É água com açúcar misturada com bastante crivela, Costa Neto e um extrato rachadinho de filhotes de Bolsonaro, com deputado que xinga o Papa. Tem Eduardo Cunha, não tem? Tá bem escondidinho lá no fundo, mas tem. Experimenta, bobo. Eu, hein? Cruz credo. É essa mistura que Bolsonaro quer enfiar goela abaixo de São Paulo. Você vai engolir?
Bolsonaro e Tarcísio? Aqui não. Coligação Juntos por São Paulo. Federação PT, PCdoB e PV. PSB, PSOL, Rede, Agir. Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT. Onde é que morrem mais crianças de fome? No Nordeste. Onde é que tem mais crianças saindo da escola? No Nordeste. Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas. Onde é que tem mais analfabeto? No Nordeste. Onde é que tem mais desemprego? No Nordeste. Lula, por que você não mudou essa situação? Nós nascemos para ser o mais pobre em tudo. Lula, a culpa é sua. Coligação PLPP e Republicanos. Para colocar a saúde da mulher em primeiro lugar, precisa pensar diferente. Só podia ser o Tarcísio. Traremos para São Paulo o Saúde Mulher Paulista. O programa garantirá o atendimento de exames de rotina e o acompanhamento do pré-natal, sem esperas nem filas. Vamos prestar assistência integral e estarmos preparados para atender todos os casos, incluindo os mais urgentes. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Tarcísio é 10. Quem conhece, gosta. Coligação São Paulo pode mais. Com Bolsonaro, o combustível aumentou para o valor mais alto da história. Perto da eleição, ele começou a reduzir o preço. Mas como é uma jogada eleitoreira, a redução é temporária. E agora Bolsonaro quer que a Petrobras só aumente os preços depois do segundo turno. Ou seja, depois da eleição, essa bomba vai explodir. E os preços dos alimentos, remédios e tudo mais também. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Nos anos do governo Bolsonaro, nenhum estado sofreu mais que São Paulo. Bolsonaro junto com Tarcísio deixaram São Paulo no último lugar dos investimentos em infraestrutura. Bolsonaro cortou 90% da verba que era repassada para o nosso estado. O governo federal diz que não vai liberar os 472 milhões de reais solicitados pelo governo de São Paulo. Agora ele quer nos enfiar goela abaixo um governador que nunca governou na vida e que, aliás, nem é daqui. Você vai deixar Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Coligação Juntos por São Paulo. Central da Bola. Guarani e Cruzeiro. Apresentação: Júlio Nascimento. Aqui na CBN, o pós-jogo de Guarani 1, Cruzeiro 0 no Mineirão. Guarani oficialmente garantido na Série B de 2023 e pela primeira vez no top 10 da tabela, como citou o Fábio Scheibe. Léo Toninho, destaque final do Guarani, só alegria hoje para o torcedor bugrino. 6 pontos contra o líder do campeonato, campeão Cruzeiro. Baita campanha de recuperação do Guarani, meu caro. Exatamente, saiu da zona de rebaixamento, né, pra manutenção, pra se manter aí na Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo confronto, outro jogo complicado, né, contra uma grande equipe também diante do Bahia. Aí no dia 28 de outubro, na sexta-feira, jogando fora de casa, o Guarani, que é atual 10º colocado, tem 47 pontos ganhos. Pro pega dessa partida, Lucas Ramon, Eduardo Persson e Richard Rios receberam aí o terceiro cartão amarelo, não ficam à disposição. Quem possivelmente retorna é o Diogo Matheus, que joga lá no canto direito. O Bruno José, atacante, por termos aí contratuais, acabou ficando fora na partida de hoje. E também o Jamerson, líder de assistências, 7 assistências aí para gols na equipe do Guarani, retornam. Portanto, 3 desfalques com 3 retornos, mas o Guarani foca aí, tem bons dias para se preparar para a partida diante da equipe do Bahia, Julião. Léo, um abraço, até a próxima, bom descanso pra você. Valeu, igualmente, um abraço. Deixa eu pegar um destaque também do nosso Fábio Scheibe, o seu último destaque no Central da Bola. Fabião, você que já trouxe aí que o Guarani é o 10º colocado, agora com 47 pontos, mais garantido do que nunca na Série B. Seu último destaque, Fábio Scheibe. Pois não, Júlio. A rodada que se iniciou, a 36ª, se iniciou nessa terça-feira. Além de Cruzeiro 0, Guarani 1, tivemos Brusque 2, Novo Horizontino também 2. Na quinta-feira tem prosseguimento a rodada com Ponte Preta e CSA, com total cobertura CBN. E na sexta, tem Chapecoense, Tombense, CRB e Operário. No sábado tem Ituano e Sampaio Correia, Londrina e Sport, Vasco e Criciúma e Bahia e Vila Nova. No domingo tem Náutico e Grêmio. Relembrando aqui os 4 primeiros da Série B, o Cruzeiro tem 72 pontos na liderança, o Grêmio tem 58, é o vice-líder, o Bahia 57, o terceiro, e o Vasco 56 é o 4º colocado. O Guarani, com essa vitória, foi a 47, é o 10º colocado, a Ponte Preta tem 45, ainda joga, é a 12ª. Na zona de rebaixamento, o CSA é o 17º, tem 36 pontos, o Operário é o 18º, 34, o Brusque tem 33 e o Lanterna é o Náutico com 30, Julião. Muito bem, Fabio, um abraço pra você, bom descanso, até a próxima, porque amanhã tem final de Copa do Brasil, tem CBN Esportes, estou aguardando você, ok, meu caro? Boa noite.
Valeu, Júlio. O jornalista mais estiloso de Campinas. Tem acompanhado suas redes sociais. Que isso, é o jornalista mais estiloso. Tá voando, hein, Julião? Tá vendo, Neltoninho? Aprende aí, ó. Tá vendo? Esse é o Fábio Scheibe. Grande Fábio Scheibe. Boa noite pra você. Grande abraço. Valeu, Fabião. 11 horas e 47 minutos. O comentário do jogo. Gabriel Castro vai analisar a vitória do Bugrão contra a Raposa. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Pois é, Gabriel, o Guarani que soube aproveitar a vantagem numérica. E eu estava dando uma olhada aqui nas estatísticas. Que diferença em relação às finalizações de um time para outro. 1-0, mas poderia até ser mais, né, meu caro Gabi? Com certeza, Júlio Nascimento, uma vitória do Guarani que começou a ser construída a partir do momento da escalação do Cruzeiro, né? E eu não vou falar aqui só de demérito, não, porque o Guarani teve muito mérito na partida de hoje, mas um esquema esquisito, confuso da equipe do Cruzeiro, que não teve o Bidu hoje na partida, então não jogou com um lateral esquerdo, e aí ele atuou com 3 zagueiros, colocou o Felipe Machado, que é volante, para fazer uma lateral direita, e aí o Giovani Jesus, que é lateral direito, ficou praticamente um homem de meio campo pela direita. Então, assim, tinha hora que não tinha posição, o Jajá tava na direita, hora na esquerda. Então, assim, um Cruzeiro completamente bagunçado diante de um Guarani organizado. Então, a partir de agora, a gente começa a falar dos méritos do Guarani. A gente já falou do demérito do Cruzeiro, com uma escalação esquisita, já foi campeão, já conquistou o acesso, teve um pouquinho de desinteresse também, mas mérito do Guarani, porque a todo momento manteve uma equipe extremamente organizada em campo, uma equipe bem fechada, então uma equipe defensiva, um Cruzeiro que no começo de jogo pressionou 80% de posse de bola, mas em nenhum momento essa pressão resultou em finalização, em defesa do Kozlinski, em algum erro defensivo. O problema inicial do Guarani era essa transição. Então era um Cruzeiro que pressionava o Guarani se defendia muito bem e era um Guarani objetivo, que puxava esse contra-ataque e aí, ora, finalizava mal e ora dava essa bola de graça para a equipe do Cruzeiro. Então a gente chamou a atenção, olha, um Guarani que está bem defensivamente, mas precisa corrigir essa transição, precisa explorar melhor esse contra-ataque. E aí, voltando um pouquinho pro demérito, né? Porque o Cruzeiro contribuiu para essa vitória do Guarani a partir do momento que perdeu a cabeça. Então, uma equipe extremamente nervosa, completamente desnecessária, muitas atitudes da equipe do Cruzeiro, a começar com o Daniel Júnior, que foi expulso no primeiro tempo por reclamação, por uma falta que a gente pode discutir se ele cometeu ou não, mas ele não receberia nem cartão amarelo por essa falta, foi no campo de ataque do Cruzeiro, reclamou, xingou o árbitro e aí foi expulso. E aí o Felipe Machado foi tomar as dores dessa expulsão, reclamou com o árbitro também, recebeu cartão amarelo. No mesmo lance, um jogador do Cruzeiro expulso e um amarelado. Guarani foi pro ataque, falta perto da área. Quem cometeu a falta? O Felipe Machado, que tinha acabado de receber cartão amarelo. Recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Então é o Guarani que com 35 minutos do primeiro tempo, que jogava melhor, que já tinha melhorado na partida, já ficava um pouco mais com a posse de bola, conseguia finalizar mais a gol, tanto é que no primeiro tempo o Guarani finalizou 11 vezes contra apenas 2 do Cruzeiro, então era um Guarani objetivo que assustava o gol do Rafael Cabral e com 2 homens a mais. Não conseguiu abrir o marcador no primeiro tempo. No segundo tempo, com 2 homens a mais, mudou a sua estratégia, colocou a sua equipe para fazer essa saída de bola, fez a alteração com a saída do Leandro Vilela, que tinha cartão amarelo, e a entrada do Eduardo Persson, que tem uma característica diferente do Vilela, consegue dar mais qualidade para esse passe. O Guarani ficou mais com a posse de bola e aí numa enfiada de bola do Iago para o Isaac, ele invadiu a área e tocou na saída do Rafael Cabral. Então, com 10 minutos, era um Guarani que estava com 1-0 na frente, com 2 homens a mais. E aí, o descontrole do Cruzeiro continuou, porque daí na comemoração do jogador do Guarani, tá na moda reclamar de comemoração, né? Que acho lamentável. Mas o Richard Rios acabou chutando a bandeira de escanteio, o Edu
estava no banco de reservas, que já tinha sido substituído, foi reclamar sobre essa atitude, não gostou, tentou forçar, na verdade, um cartão para o atleta do Guarani. O árbitro foi muito bem e expulsou o Edu, que estava no banco de reservas, já tinha expulsado um membro da comissão técnica. Então, se a gente for analisar no total, 4 jogadores do Cruzeiro foram expulsos. Nós tivemos ainda mais 4 cartões amarelos, a equipe do Guarani também com 7 cartões amarelos, então foi um jogo bastante faltoso, bastante nervoso. A partir daí, o Guarani, com a vantagem no marcador, administrou até demais, o que eu chamei a atenção do Roger Williams durante a transmissão, que o Guarani estava flertando com o perigo, porque não matava a partida, não fazia o segundo gol. E a estratégia do Pesolano era: vou ficar quietinho aqui, a hora que der 34, 35 minutos, eu coloco alguns jogadores de ataque. E foi o que ele fez com a entrada do Breno, com a entrada do Bruno Rodrigues, do Juan Christian e do Rodolfo. 4 homens de frente, soltou a equipe do Cruzeiro e teve 2 oportunidades, uma com o Bruno Rodrigues e a outra com o Breno. 2 chutes pela linha de fundo, acabou desperdiçando as oportunidades, mas é um Guarani que poderia ter sofrido esse gol, que seria uma injustiça, mas seria um vacilo que teria cometido. Administrou, venceu a partida com merecimento. A torcida do Guarani tem que comemorar muito essa vitória importantíssima, essa permanência no Campeonato Brasileiro da Série B, com uma grande arrancada. Nas últimas 10 rodadas foram 8 vitórias. Então, parabéns por este trabalho do técnico Mozart, parabéns por este trabalho dos atletas. O Guarani hoje seria o líder, né, se nós tivermos esse campeonato, esse recorte das 10 rodadas. Lembrando, né, Júlio, depois daquela derrota contra o Vila Nova, que todo mundo ficou: e o Guarani vai brigar contra o rebaixamento? Não, o Guarani se livra com 2 rodadas de antecedência. Muito bem, agora são 11 horas e 54 minutos. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Coligação PLPP e Republicanos. Sabe quem votou contra o Auxílio Brasil de R$600? Não. Todos os deputados do PT. Sabe quem votou contra a redução do preço dos combustíveis? Não. Todos os senadores do PT. E você sabe por quê? Porque o Brasil que interessa pro PT não é o Brasil que faz bem pra você. Diz aí quem foi. Haddad fez o curso para pior prefeito com a Marta, ajudando a criar a taxa do lixo. Se formou com louvor. E quando foi prefeito, aumentou os radares e as multas. A taxa de iluminação, ele aumentou em mais de 120% e chegou a quase 70% de rejeição. Diz aí quem foi pior prefeito, se você não lembra. Agora a gente vai lembrar para você, é do PT. Coligação São Paulo pode mais. O candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso. Mas aí, Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo. O presidente uma vez chegou para mim e disse: olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo. Conversei com o Tarcísio, ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo. Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Coligação Juntos por São Paulo. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Tarcísio, me leva que eu te quero, me leva que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 e com ele eu vou. Tarcísio, me leva que eu te quero, me leva que o futuro nos espera. Tarcísio é 10, meu governador, me leva.
Federação São Paulo pode mais. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Guarani e Cruzeiro. Apresentação: Júlio Nascimento. Reta final aqui do Central da Bola, depois dessa vitória importante do Guarani contra o Cruzeiro no Mineirão, cai a invencibilidade do campeão da Série B jogando dentro de casa. Gabriel Castro, uma boa noite para você, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, coroado aí com uma boa transmissão, a vitória do Guarani contemplando, né, o torcedor bugrino que nos acompanhou nesta noite de terça-feira. Gabi Castro. Eu que agradeço a você, Júlio Nascimento, agradeço você que está nos acompanhando até agora também, né, perto da meia-noite, pelos 99,1 FM, pelos nossos canais do YouTube, pelos nossos aplicativos. Parabéns ao torcedor bugrino, tem que comemorar essa permanência na segunda divisão do futebol brasileiro, depois de ficar mais de 20 rodadas na zona de rebaixamento, planejar melhor para o ano que vem e poder analisar quem que vai permanecer deste elenco e tentar essa classificação para a Copa do Brasil. Então, Guarani vivo na Série B, mais tranquilo, e agora pode pensar no ranking, fazer as contas para poder jogar este torneio que é muito rentável em 2023. Muito bem, um abraço, Gabi, boa noite de NBA para você. Boa noite para você também, Júlio Nascimento. Já estou sabendo que o Los Angeles Lakers está perdendo para o Golden State Warriors. Vida dura para os torcedores dos Lakers. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, desde a jornada esportiva, passando aqui também pelo Central da Bola. Elton Grimaldi aqui com os trabalhos técnicos na CBN. Vitória do Guarani 1-0 contra o Cruzeiro. Amanhã, 11h30, tem CBN Esportes, primeira edição. E às 4h da tarde, a segunda edição, comando de Rafael Pio. A gente se encontra lá e durante toda a programação da CBN Campinas. Ótima sequência de semana pela frente. Muito obrigado e até a próxima. Futebol.